Fala, minha gente! Tudo bem, pessoal? Eu sou o Luiz Rodolfo, do Dicas Odonto. Eu sou a Renata Caruso, do Doce Dentista. E nós estamos aqui no Pode Sondar, mais uma vez, sondando convidados muito especiais. E hoje nós trouxemos aqui o ortodontista Gustavo Zanardi. Olá, tudo bem? Aê, Gustavo Zanardi, ortodontista, mestre. Isso. Ele vai contar tudo aqui, mestre, doutor, como é que chama? Alguma coisa doctor, né? Tudo isso. A gente vai falar bastante de ortodontia. Vamos falar também de posicionamento, né? Posicionamento do dentista perante as empresas de ortodontia, alinhadores, funciona, não funciona. Quando que tem que usar? O que mudou de antigamente para hoje em dia? Como que é a abordagem? Enfim, vamos falar muito. Dentes tortos. Então, você que se interessa por ortodontia, por dente torto, dente certinho. O que é o dente certinho? Por dente torto? Boca de gaveta. Quer arrumar seu dente. Né? Quer arrumar seu dente. Você não é dentista, é dentista. A gente fica com a gente. A conversa vai ser muito legal. E nós vamos fazer polêmica aqui hoje, hein? Isso. E para você também, que é estudante de odontologia e pensa em fazer orto, vale a pena? Não vale? Será que vale a pena fazer especialidade ou só um cursinho? Isso aí. Ou só o final de semana ali, uma atualização em orto, né? Vamos falar sobre Mas primeiro vamos falar um pouco, Gustavo. Primeiro, Gustavo, obrigado por você ter vindo aqui. Veio lá de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, diretamente tá lá daquele... Internacional, veja bem. Veja bem. A Dubai brasileira, né? Olha lá. Então, tá vendo? Praticamente fora do país. Não, e aí, muito conte, legal. por favor, a sua história, quem é você, suas especialidades, mestrados, etc. Bacana. Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui, né? Vocês dois. Luiz Rodolfo, a gente se conhecia só pela internet. E já tem tempo que rolou esse convite, a gente estava tentando alinhar essa data, né? E, bom, eu sou ortodontista, na verdade eu fiz odonto na Federal de Santa Catarina, fiz toda a minha formação de orto no Rio de Janeiro, na UERJ, e eu tive a oportunidade de ficar uns 2 anos nos Estados Unidos, com o Profit, na Carolina do Norte. Então foi uma experiência bem bacana, e hoje eu moro e trabalho em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que é uma cidade litorânea, bem pequenininha. Convido todos vocês a conhecerem, com certeza vocês vão gostar. E eu tenho uma clínica multidisciplinar lá, que é uma clínica com a minha família, uma clínica relativamente grande. Nós temos mais de 100 profissionais, cerca de 90 médicos e 20 e poucos dentistas. Eu sou o diretor clínico da parte da odonto e cuido da parte de ortodontia, né? Então, agradeço mais uma vez o convite. Eu estou à disposição aí para os temas polêmicos. Cara, você é muito chique, né? Clínica gigante. Mais ou menos, assim, só sem funcionários. Em Balneário Camboriú, cara, tem dentista pra caramba lá, hein? Balneário Camboriú, não tem? Eu conheço um monte desses no Instagram, um monte, cara. Há alguns anos. Teve uma migração, assim, de dentista pra lá? Era uma das cidades com maior relação, né? População dentista, né? Relação ruim, no caso. E de muitos quantidade, né? De quantidade, assim. Eu acredito que a causa é porque é uma cidade muito atrativa. Então, muitas pessoas, assim, do interior ou de outras cidades vão pra lá pra fazer faculdade e acaba gostando, tem aquela vida de balada, de praia, né? Acaba montando um consultório lá, então realmente tem bastante quantidade, tá certo? Quando eu era adolescente, faculdade, um pouquinho antes, carnaval, era Balneário Camboriú, o pessoal muito... Esqueci. Quando eu ia lá pra Balneário Camboriú... Você lembra disso? Não. Eu nem cheguei aí, né? Mas o pessoal que ia falava assim, nossa, agora você vai pra Camboriú, só tem paulista e carioca. Não tinha ninguém quase lá da região. Porque era um lugar muito, muito, muito turístico, né? E muita praia, balada. Sim. E o pessoal acaba vindo pra lá, né? Ainda é? Como é que é hoje lá? Ainda é, assim, eu acho que tem mudado um pouquinho o foco. Teve também Floripa, onde tinha Jurerê. E agora tem a Praia Brava de Itajaí, que é ao lado de Balneário. Mas o que acontece ali mais é um boom do mercado imobiliário, assim. São edifícios muito altos, apartamentos muito caros, né? Um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Né? Já foi comparado com Nova York, Rio, é bem caro mesmo. E a gente gostaria que isso também fosse serviço para odonto, né? Mas infelizmente isso não se aplica tanto. Né? Falar já que você paga muito num apartamento, você pode pagar muito num tratamento. Justo, né? Justo. E eu já quero saber, assim, num mercado tão
competitivo, né? Que era lá, como que vocês conseguiram se diferenciar e fazer uma clínica com 100 funcionários? Eu tô chocada, 100 funcionários, porque com 4 a gente ia ficar louca. Na verdade, essa Sem clínica, nada, ela com é uma 100. clínica familiar, né? Da minha família. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu montei a Odonto, né, dentro dela e fiquei mais responsável pela odontologia. Mas eu acho que o mercado ali da saúde e na parte médica, ele é muito gerido pela parte de plano de saúde, né? Mais ou menos 50%, 60%. A Unimed lá é muito forte. E a nossa clínica é uma clínica, digamos, não Unimed, é a maior clínica nesse sentido. E a gente atende todos os planos de saúde e tudo mais. Isso é a parte médica, né? Então, para se diferenciar nesse quesito, foi estrutura, tecnologia, bastante tempo, porque essa clínica começou com uma sala, 2 médicos, e assim foi crescendo, né? A gente passou por 4 unidades diferentes até chegar na unidade atual, que é uma clínica maior, digamos assim, né? Já na parte odontológica, a gente, na verdade, não foi nem o plano inicial, mas desde o início a gente acabou atingindo um público mais assim, e que foi trazendo outros pacientes, então a gente acabou se adaptando a esse tipo de atendimento, assim, mais diferenciado e tal, então a gente acabou indo mais para um oceano azul, assim, não ficando nessa parte ali de concorrência, o plano de saúde, enfim, mas acho que cada um tem a sua realidade, não dá pra julgar, então foi o que a gente acabou acertando, e foi bom, né? Bom pra nós. Vocês não atendem nenhum... A parte odontológica não atende plano. Não. Eu sou Engraçado, particular. né? Todo mundo faz a conta, não atende plano. Engraçado isso, né? Pois é. Nós conversamos sobre isso Conversamos bastante sobre isso. com a moça, né, do Sinog, a Fernanda Seneviva, né? E o episódio que vai ao ar, não nesse sábado... não é nesse sábado, é tudo gravado isso aqui. Errei! Mas não tem problema. Cadê o calendário? Ó, Vai que eu vou falar quando o episódio vai ao ar. Já passou. Já foi ao ar, é episódio, verdade. já foi ao ar. Assista o episódio parte 3 do Odontologia em Debate, com Cláudio Miak e Fernanda Seneviva. A gente falou muito sobre convênios Falamos odontológicos. muito sobre convênio. Tentamos achar se vale a pena, como é que equilíbrio. faz o equilíbrio, se tem uma conta, como é que é. Não sei. Não Eu achamos. não Não achei. achamos. Muito difícil, Muito cara. difícil. Porque a conta é outra do convênio médico, né? Você vê, uma clínica consegue crescer com convênio médico simplesmente, pura e simplesmente, começando, Qualidade. cresce e pode até se diferenciar com convênio odontológico, é uma coisa que... Eu até diria que Patina, pra né? parte médica, sem convênio não tem como crescer, assim. Entendeu? Pois é. Mas são grandes negociações, né? Você acaba em volume, né? A gente tem um número de atendimento de 5, 6 mil pacientes mês. Então, isso acaba gerando Muita gente, hein? um retorno. Muito embora tem plano de saúde que pagam 6 meses depois, tem plano de saúde que não pagam. Tudo é negociação. O Brasil não é fácil. E você consegue migrar esses pacientes da medicina para Não. odonto? É outro público, dentro Outro da público. mesma clínica. Muito pouco, assim, ó. Alguns pacientes... A minha irmã é dermatologista, então ela acaba drenando vários pacientes, indicando pra mim. Minha mãe é ginecologista também, alguns pacientes, mas o grosso, assim, a maior parte dos pacientes não migra porque eles não querem nem pagar a consulta. E a gente não atende, a gente cobra consulta. Então, Sim. ele já corta ali, enfim. Por isso que a gente fala, né? Paciente de convênio é diferente, não tem como. É diferente. É diferente. Muita gente fala assim, o paciente de convênio vem... Porque o que o convênio realmente traz é paciente para a clínica. O paciente vem. O convênio odontológico, né? O paciente ele chega até a sua clínica. Mas aí você precisa fazer a conta do que você pode fazer. E aí muitos falam assim, e aí não cobre. Porque o convênio odontológico tem essa história. Não cobre orto, Sim. não cobre prótese, não cobre sei lá o quê. E aí isso você pegaria, não cobre implante. E aí isso você pegaria no particular. Mas nem sempre é real. É porque a difícil maioria fazer dos pacientes- essa transição. Porque o cara fala assim, não, mas eu não vou pagar, né? Porque eu tô no plano, né? Eu acho que isso é muito uma questão. Eu já fui um grande crítico a isso, assim, mas eu acho que cada um sabe como a banda toca aí, as suas necessidades, enfim, tem conta para pagar, então eu não julgo, na verdade. Eu acho que para você trabalhar com uma grande quantidade de pacientes, seja com plano de saúde ou não, você tem que ter uma grande organização, você tem que entender bastante do business, administração, enfim, gestão. E eu acho que é, sim, um caminho, mas não é o caminho que, pra mim, assim, que eu gostaria, né? Mas tem pessoas que vão muito bem assim e gostam disso, enfim. Mas não é a minha praia. A Fernanda do Sinog até falou, o negócio é negociar com o próprio convênio. Exatamente. Né? Não Porque- aceitar a primeira proposta que chega às porque, vezes, assim, tentar negociar para subir a tabela. Porque não adianta você ter 50 pacientes no dia recebendo R$10 para fazer um procedimento, você está pagando para fazer para ele, né?
Mas aí é a questão de negociar com um convênio. A gente tá falando muito de convênio, vamos falar de ortodontia? Não vou falar de ortodontia, exatamente. Não, mas é uma coisa que beira e chega perto da valorização profissional, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui em todos os programas, tenta puxar o que cada convidado consegue entender dessa valorização profissional. E isso eu acho que você pode falar um pouco, né? Eu queria que você falasse assim, primeiro eu gostaria de fazer meio que um histórico da ortodontia. Queria que você fizesse esse histórico, né? Porque, assim, resumidamente, todos nós da nossa geração, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, talvez tenhamos usado o aparelho fixo, o aparelho móvel, o aparelho cavalo, Freio pra de fora, burro. né? Todos esses aparelhos. E hoje a gente vê que existem novas ferramentas, mas ao mesmo tempo existe muito retratamento, porque a boca continua, né, mudando. Então eu queria que você falasse assim, um histórico da horta, que passou dos aparelhos fixos e coisa, como tá hoje. Ainda tem aparelho fixo, apesar das pessoas não quererem, ainda existe ou só tem o invisível, será? Né? E aí a gente vai daí. Eu acho muito legal falar sobre aparelho. E o paciente, geralmente, ele não tem essa noção do ortodontista, o que é um tratamento ortodôntico. O paciente quer um aparelho, como se fosse um produto, né? E a gente já vai falar sobre aparelho, mas eu acho que, inicialmente, a gente tem que esclarecer o que é o tratamento ortodôntico. E que o aparelho, ele é só uma ferramenta que ajuda a gente a sair do ponto A para o ponto B, ou a chegar lá. Então, assim, para mim ele é irrelevante, na verdade, porque eu consigo tratar ele com qualquer aparelho e eu vou mostrar as vantagens, desvantagens, indicação, contraindicação, os valores, os custos e o tempo de cada intervenção com um determinado aparelho. Mas não é como as pessoas enxergam isso, né? Não é como o paciente enxerga isso e nem como muitos ortodontistas, principalmente os mais jovens, enxergam isso. Então, assim, fazendo um histórico breve, acho que a ortodontia começou aqui no Brasil com pouquíssimos ortodontistas fazendo, alguma coisa em São Paulo, mas principalmente no Rio, que foram mais pioneiros, e eles bandavam todos os dentes, né? Bandavam até incisivos, né? Faziam bandas, anéis, assim, e os brackets, eles eram soldados, né? Tinha umas pecinhas que chamava eyelets. Então, eu tive na minha formação toda essa parte, né? O typodonte, que é uma boquinha que você coloca na cera, esquenta numa água quente para você fazer essa movimentação. E a gente bandava tudo, fazia tudo. E daí, com o advento da colagem, né? Que foi a parte da adesivo, o adesivo, né? A Essa foi uma das maiores coisas A gente, como que houve, né? periodontista, só de pensar bandar todos os dentes já dá um... Dá um desespero. Né? E pra quem não é Nossa. dentista, se você já usou aparelho fixo ou já viu alguém que tem aparelho fixo, a gente tem os brackets, que são aquelas pecinhas onde o fio passa, Quadradinhos. né? E tem a banda, que é um anelzão que geralmente vai lá atrás, nos dentes mais no molar, nos dentes mais no fundo, que eles é onde termina, né? A parte do É movimento. onde puxa, né? Então você imagina você colocar anéis em todos os dentes, ficava tudo metálico, né? Ficava a boca do mandíbula. Mas e você os chegou a fazer casos isso em do He-Man? pessoas? Porque eu só vi isso em livro. Não, só em livro. Na verdade, é só em typodonte, né? Que é uma boca... Não é tão uma velho boca assim, fake, né? É. Não, por isso que eu falei, que ele Não sou falou, tão não, a velho, gente né? fazia no... Luiz Rodolfo chegou a pegar eu não, né? Na verdade, essa época os casos terminavam cheios de espaços, de diastemas por conta desses anéis, era bem complexo. Mas eu tô falando da história que ele pediu. Aí com o advento da colagem, então a gente passou a colar, aí os próprios brackets, que são essas peças coladas no dente, elas foram mudando de material, de evolução. Aí surgiram os brackets estéticos. Aí inicialmente era porcelana, depois monocristalino, policristalino, e aí plástico, já teve de tudo. E aí hoje tem safira, que eu acho muito bom, que é um material bem interessante, né, do ponto de vista estético, né? De resistência, tempo de tratamento, também atrito, né? E aí a gente bandava os molares. Hoje, assim, eu acho que faz cerca de... Bota aí uns 10 anos que eu não faço nenhuma banda ou anel, exceto em casos onde a gente precisa de um dispositivo que vai utilizar esses anéis. Por exemplo, um arco lingual ou alguma outra coisa que tem um fio soldado. Mas, assim, isso são pontos específicos, né? Num aparelho fixo normal, a gente cola... Até, inclusive, os molares são tubos, não tem mais bandas. Isso facilitou bastante a higiene e os periodontistas amam, né? Sim. E depois do aparelho fixo, mais ou menos, se não me engano, em 94, surgiram os alinhadores. Os alinhadores, eles vieram meio que para revolucionar a odontologia, enfim, eu acho que é uma grande onda que vai diminuindo, né? Mas nessa questão estética, de poder tirar para comer, para limpar, para escovar, né? Passar fio dental, ou então para ir num evento, assim por diante, isso agrada muito
os pacientes, né? Então, assim, a maior empresa de alinhadores, que é a Invisalign, né? Ela surgiu na Califórnia. E qual foi a sacada deles? É um casal, eles não eram dentistas, né? E acho que a sacada maior deles foi que eles foram direto para o consumidor, né? Um marketing direto para o consumidor. Por exemplo, você não vê lá um produto dermato indo para o paciente chegar no dermato pensando, você tem o... Não, eles vão no dermato. Então existe essa hierarquia, né? E a Invisalign quebrou isso, assim. Então foi até um desrespeito com o ortodontista, porque o marketing foi direto para eles e o paciente vem, você faz Invisalign? Se você não faz, você é um cara atrasado, né? Então, a partir daí, por conta dessa demanda normal, todo mundo passou a estudar e se credenciar e fazer curso de alinhadores e tal. Então, assim, tanto da Invisalign, hoje deve ter mais de 300 empresas, não sei, mas tem muitas empresas nacionais de qualidade mesmo, e tem também outras empresas internacionais muito boas. Então, assim, não existe aparelho melhor ou marca melhor ou pior, o melhor é aquilo que funciona melhor na sua mão. Tem um ortodontista bom que pode tratar um paciente, um determinado caso, com uma marca de alinhadores bem mais simples ou mais barata, melhor do que um ortodontista ruim, tratando com uma melhor marca de alinhadores, por exemplo, né? Então, eu acho que a primeira coisa, falando sobre aparelhos, que a gente tem que desmistificar, e é muito importante, principalmente para os pacientes ou para os novos colegas, é que o marketing que é feito, ele não é verdade, é uma inverdade, é enganoso. Então, assim, não é mais rápido. Isso se você for aqui por São Paulo, você vai ver em vários, ou até no celular, que o tratamento com Invisalign é 2 ou 3 vezes mais rápido. Isso não é verdade. Porque, imagine, o dente, ele é burro, né? Ele não sabe que tipo de aparelho a gente está usando, né? Então, ele responde a uma força, a biologia, né? Se você aplicar uma força sobre esse dente com uma frequência, intensidade e duração suficientes, ele vai andar, e ele vai andar na mesma velocidade com qualquer aparelho. Tá certo? Não sei se faz sentido para vocês. Então, não existe tratamento mais rápido, né? Eu me sentindo enganada, porque eu uso não necessariamente. Eu acho que a questão funciona, mas aí Lógico. A questão, né? E mas você pode até ter um in-office, né? Só assim, volta que você falou assim, tem empresas nacionais, empresas aqui. E eu tenho um amigo ortodontista que ele faz o próprio aparelho. Tenho mais 2 amigos, cada um tem o seu sistema. Exatamente. Você pode imprimir os modelos na impressora digital no seu consultório, faz as moldeirinhas, faz os alinhadores e você não precisa da empresa. Não, exatamente. E isso que você falou que o dente é burro é bem verdade, assim. E na verdade, agora pensando aqui em mim mesma, pode ser até mais demorado com o Invisa, porque, por exemplo, neste momento eu não estou com o aparelho, porque eu tô aqui, tô comendo e vou ficar aqui algumas horas sem. Se eu tivesse com o fixo, ele ia estar funcionando. Posso falar a verdade ou a mentira? A verdade, sempre. É mais demorado. 100%. Maravilha. Por que Me sentindo enganada. 100% dos meus casos demoram mais, tô falando por mim, né? Acompanha o raciocínio. Pelo que você falou, 100% dos casos demora mais. Então, esse é um marketing que me preocupa, porque o paciente imagina, vou ali rapidinho, fazer uma coisinha, e geralmente não é. Porque, assim, o Invisalign, primeiro ponto, ele não fica 24 horas fazendo força, assim como um aparelho fixo. Segundo ponto, né, a gente depende da cooperação do paciente, e a gente sabe que todos nós, assim, geralmente o paciente tem uma boa colaboração no início, depois vai cansando e é normal, né? Terceiro, para fazer um mesmo movimento que é muito mais rápido e mais fácil com o aparelho fixo, isso é para quase 90% dos movimentos. É muito mais rápido com o aparelho fixo, é muito difícil com o alinhador porque ele é mais imprevisível. Então, o que acaba é que a gente faz uma simulação no computador, que é um plano de tratamento, e aí uma grande polêmica, né? Porque os dentistas apresentam para o paciente, é assim que você vai ficar. Isso não pode ser dito, porque não é assim que ele vai ficar. Na verdade, aquilo ali é um norte, né? É o que a gente gostaria que ficasse. Para chegar ali, muito provavelmente, você vai precisar de algumas sequências de alinhadores. Então, se prepare. Se você quiser finalizar bem o seu caso, muito provavelmente você vai precisar de uma sequência adicional, né? Então, assim, por que seria mais rápido esse tratamento com alinhadores? Eu vejo 2 motivos principais. Primeiro, ou você finaliza de qualquer jeito. Só vou girar esse incisivo lateral e foda-se a oclusão. Desculpa, pode falar foda-se. À vontade. E não importa a mordida ali. Essa é a linguagem do podcast. Então, essa frase que você falou aí, foda-se a oclusão, é demais, cara. E isso é uma verdade. Muita gente hoje faz um tratamento muito parcial ali, bem local, e não liga pro resto. Então, obviamente, é mais rápido. E aí, se você for fazer um tratamento onde você vai buscar a excelência, um resultado com... Né, o que eu busco no tratamento? Eu acho que todo mundo deveria buscar saúde, função, estética
e estabilidade, que é um ponto que a gente vai falar depois sobre as contenções. Aí Né? nessa história, se você não finaliza de um jeito ok, dá a impressão pro paciente de que acabou o caso e pra você, olhando o ortodontista, ainda tem coisa pra fazer? Tipo, dá pra falar assim, acabou, o paciente olha no espelho e fala, está feliz, tá legal, alinhou, melhorou, obviamente sempre melhora, mas aí tem uma finalização, tem a intercuspidação, sei lá, essas coisas. Eu isso não que entendo muito de orto, entendeu? Mas tem isso aí. A gente não entende nada de Isso que orto. você tá falando, né? Não sei se esse podcast vai ao ar ou não, né? É 90% dos Invisalign Doctors. Todo mundo é meros alinhadores e acabou, paciente feliz, tratamento feliz. O que acontece na maioria dos casos, né, desses pacientes? Eles acabam indo em outros consultórios mais pra frente, não na hora para fazer retratamento. O dentista nem acaba ficando sabendo disso, porque dependendo do problema que ele tem, uma mal oclusão, ela pode gerar muitos danos, né? Então, às vezes, o dentista nem sabe, mas pode dar retração gengival, lesão cervical não cariosa, desgaste do dente, trinca, fratura. Aí quebrou a restauração porque faz bruxismo. Então, se você associar um paciente que tem uma parafunção, né, ou um bruxismo, né, que hoje não é mais parafunção, mas que aperta os dentes, e tem uma maloclusão, com certeza ele vai ter mais problemas, na minha opinião, né? Então, um contato prematuro, e fora um monte de questões funcionais, de mastigação, respiração, deglutição, fonação, que pode passar batido, né? Então, assim, eu não sou contra fazer um tratamento parcial, né? O presente é de quem usa, né? Então, o paciente, não quero fazer nada, só quero arrumar aqui. Tudo bem, mas você tem que orientar o teu paciente sobre isso, ele assina um termo, e você tem que estar ciente que não é o tratamento, digamos assim, completo ou ideal, e que podem acontecer alguns problemas, e, sei lá, enfiar uma placa de bruxismo ali, não sei, entendeu? Então, e é por isso que geralmente eles terminam o tratamento numa contenção, numa placa de contenção. E aí isso aí não estabiliza por um tempo? Estabiliza-se. Assim, É isso que eu faço. Nesses casos de tratamento parcial, contenção forever. Fixa mais móvel. Então, assim, Fixa, mais móvel? o meu protocolo de contenção já há alguns anos, e eu vejo que no Congresso americano também, contenção fixa colada na parte, nos dentes inferiores, nos dentes superiores, e um par de placas de acetato para Os dormir. dentes superiores, fixa? Geralmente a gente coloca a contenção fixa para pacientes que têm diastemas ou dentes muito girados, né? O periodontista tem um surto com isso aí, mas assim, Eu já tô mas a gente infartando. tem... e é retinha. Nós temos, depende, Não é? nós temos meta... Não, essa ondulada embaixo de higiênica, ela não tem nada, né? Mas... Eu trouxe o cara certo, Pelo calma. amor de Deus. Não, mas sobre isso até é legal, porque tem uma aula sobre contenção, tem vários artigos, tem meta-análise, revisão sistemática, que mostra que não existe diferença na quantidade de tártaro, cálculo, para pacientes com a contenção fixa e sem a contenção fixa. Em outras palavras, isso está muito mais relacionado a características individuais, pH da saliva, quantidade de saliva e higienização, do que a presença da contenção, né? Então, o paciente porco, ele vai ser porco com ou sem a contenção e vai ter tártaro. Sim. O paciente que tem uma boa higienização, ele vai ter uma boa higienização, não vai ter cálculo com ou sem a contenção. Sim. Então isso é muito legal, um dado muito, muito bacana. Sim. Depois eu vou te mandar esse artigo, porque eu também, é uma intuição, a gente olha a contenção com o tártaro e, essa contenção, todos os dentistas pensam assim, mas isso não é uma verdade absoluta. Lógico que dificulta a higienização, mas a gente não pode afirmar isso, pelo menos através da ciência, que é uma coisa bem interessante, né? Se a gente vai praticando uma odontologia baseada em evidências, né? Mas voltando ali... Mas isso, só um minutinho, mas isso falando da contenção reta, a contenção aqui, a higiênica, que não é higiênica. Quando a gente fala de contenção higiênica, só para pessoal saber qual que é, quando a gente faz uma contenção de ortodontia, geralmente se cola um metalzinho aqui atrás dos dentes de baixo. Ou ele é reto, ou ele é onduladinho, Não, que ele é eles só chamam reto. de higiênica. Eu não sei se dá para ver aqui. Depois a gente coloca uma foto lá. Esquece o higiênico, só fala do reto, não vamos, Mas não aqui, vamos divulgar eu queria falar da desinformação. higiênica, entre aspas, que não é higiênica. Tem muita gente que coloca. Que recentemente, Muita gente. é um gancho que eu até queria fazer isso aqui, depois eu já vou aproveitar e fazer um convite. Que o professor Sérgio Kahn, que é um professor da periodontia, né, junto então da SOBRAP, que é a Sociedade Brasileira de Periodontia, com a ABOR, que é a Associação Brasileira de Ortodontia, começaram uma pesquisa juntos, então a pério com a orto, sobre essa contenção higiênica, agora em 10 de abril. É totalmente muito recente. Muito legal. Né? Então, isso aqui, vão começar a pesquisar. Então, ao invés de a gente ficar falando a contenção higiênica, não, Sim. vamos Ondulada. pesquisar, né? Vamos pesquisar junto a pério com a orto e vamos dar um parecer e, de repente, isso vai fazer, se descobrir essa contenção realmente é uma porcaria, suja muito. A gente tentar eliminar ela do uso. Posso adiantar esse Então, já- estudo? Elimina já. Vai- Na verdade, assim, sobre a contenção higiênica, né? Contenção higiênica, ela foi inventada, se eu não me engano, eu tava
na residência, na especialização, não sei. Mas, se não me falha a memória, foi por um brasileiro, talvez. Eu ia falar, não tinha que ser, mas brasileiro é bom. Brasileiro é bom. Todo mundo trocou as contenções retas por uma contenção ondulada, porque aparentemente dá pra passar o fio dental. Porque dá pra passar fio dental, Isso, exatamente. Só que eu tenho um vídeo no Instagram, se vocês depois puderem lá, que explica, é muito legal. Aonde ele não acessa com essa contenção, onde o fio dental não acessa, que é justamente o grande problema. E é um local que você consegue acessar com a contenção reta, embora seja difícil, né? Mas é muito melhor. E aí, por exemplo... Você vai ter que usar um passa-fio com a contenção reta, mas tipo você chega... superflosa, assim. Mas você chega no lugar onde isso. tem que passar o fio dental. Eu fiz um post esses dias, e aí como a gente é pério, né? Eu sou pério, eu pego muito caso. E aí, puta, toda vez que chega contenção ondulada, eu falo, vai trocar. Ótimo. Daí, esses dias eu fiz um post, eu tirei uma foto de uma menina que tinha higiene perfeita. Mas a contenção tava em cima da gengiva dela, fazendo aquela marca na gengiva, no periodonto ali. Sim, fica Eu como falei, um gente, por trauma, mais como que ela um tenha- agente que empurra a gengiva. Não, eu vou te falar mais, tá? Essa contenção, eu não sei se você pegou algum caso, eu tenho mais de 30 casos, assim, eu mostro isso em congresso, que é a grande polêmica do Sérgio Kahn, que é um excelente periodontista, diga-se de passagem. Conversei com ele sobre isso. E o convite é pra ele, né? você- Sérgio Kahn, queremos você aqui. Eu falei, Eu vou mandar depois que você- no Porque, Instagram. assim, essa contenção ondulada, o que acontece? Ela acaba servindo também como uma mola, como se fosse um aparelho. Então, se a pessoa fizer uma pressão, ela mastigar alguma coisa e a contenção não descolar, o que pode acontecer? Ela pode fazer um movimento de torque nessa raiz, certo? Ou seja, ela joga essa raiz pré-vestibular e causa uma mega retração gengival por conta da posição, digamos assim, sem osso na vestibular da raiz. Então eu já peguei vários casos assim, onde muitos periodontistas acabam, assim, inadvertidamente tentando corrigir isso com enxerto gengival e não vai funcionar. Então a gente tem que reposicionar essa raiz e dá pra fazer inclusive com Invisalign. Eu tenho um caso bem legal, pra fazer com qualquer aparelho. Só que isso é um outro problema, né? Então assim, no Congresso americano já tem alguns anos no AAO que eles chamam isso de Brazilian Retainer. Ou seja, é a contenção dos índios, né? Ninguém mais usa, nem fala. É só aqui que tem essa discussão ainda, entendeu? Sim. Então, assim, tem Pois, um profissional que eu conheço que faz muito bem essa contenção, e tem um bom controle de higienização. Então, assim, também não posso chegar aqui e marretar, assim, né? Meter o pau, porque esse é um colega sério, bom, e que tem bons casos, enfim. Então, na verdade, vai muito também da habilidade manual de fazer. Na hora de colar, você não pode colar ela ativa. Tem vários fatores associados. O paciente, ele tem que cuidar para mastigar, porque ele pode deformar. Então, a contenção foi bem colada, mas o paciente mordeu uma coisa muito dura e deformou ela. Aí funciona, entendeu? Então, tem vários Aí Pra vira quê, um né? A aparelho, questão né? Pra quê? Por que não Exatamente. fazer a bosta na reta? Nossa, eu quero ficar louco. Só pra passar fio dental, que ninguém É, passa, que né? não passa. Mentira, todas as pessoas passam. Vamos Mas aproveitar só e vamos entregar aproveitar o pra nosso entregar a presente, que caneca. a diretora chegou agora com o seu presente. Aê. Muito obrigado. Vamos lá. Será que é um vinho, né? É uma caneca vazia, cheia de ar. Mas vamos encher, vamos encher. Vamos encher encher com água. aqui, As ó. canecas do Pode Sondar, só os convidados recebem e ganham. Muito legal. Aqui, ó. Canequinha. Fazer um brinde aqui. pessoal. Vamos fazer um brinde. Peraí, Um brinde tá aqui, ó, com tô coisa sem vazia. água. Também tá espera. vazia a minha. Vamos lá, vamos Vamos colocar encher. O que água. você quer? Você quer água, coca, Pode ser coca água, zero? por favor. Deixa. Já rolou de Ok. tudo dentro dessas canecas aqui, vocês nem sabem. Esse eu sei. Essas canecas aqui. Ó, me surpreendam aqui, então, no conteúdo. Não, pode ser água, senão vai demorar muito pra fazer o brinde. E eu vou Obrigada. aproveitar. Brinde, Pode Sondar. Aê, Aê, tá Gustavo. virando uma tradição esse brinde agora? Não sei, me deu vontade de fazer. Tem que beber depois do brinde. Senão é 7 anos sem vir paciente no consultório. Mas a gente estava falando sobre o tempo de tratamento. Por que seria mais lento com o Invisalign? Né? Eu vejo da seguinte maneira. Primeiro eu falei essa questão, a questão mecânica e tudo mais, colaboração. Mas por que com um aparelho fixo seria mais lento se é mais rápido, né? Eu acho que tem alguns fatores importantes aqui. Um deles é uma falha no diagnóstico, né? Ou seja, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, quais são as opções. Isso é bem importante, porque muda muito, né, o tempo. Segundo, um erro de colagem, porque a colagem é o procedimento mais difícil de realizar em ortodontia. Pouquíssimas pessoas fazem bem. Eu mesmo errei muito, então você vai ter uma curva de aprendizado. Igual tudo na vida, igual nos alinhadores. E o terceiro, ninguém sabe fazer dobra, né? Então, assim, finalizar o caso
É tão simples fazer isso para quem tem um treinamento aí com carga horária adequada, um curso sério e aquela coisa que a gente estava conversando antes. E, por fim, uma coisa muito real é que no Brasil muitas pessoas elas trabalham no sistema, muitos ortodontistas trabalham no sistema de cobrança de mensalidade ou manutenção, que não existe em lugar nenhum no mundo, né? O mundo inteiro é Isso um pacote outra fechado. polêmica E eu complicada. acho que isso tem muito a ver com o fato, infelizmente, né? Não posso afirmar isso, mas eu acho que sim. Com o fato do tratamento com aparelho fixo demorar mais, porque você precisa pagar esse tratamento, você precisa receber por isso. Então fica aquela história daquela enrolação de tirar o aparelho, que isso é uma coisa que você falou, a gente vai puxar pra frente. Um tratamento que dá pra fazer em 3 meses, ele se estende por 1 ano, de 1 ano vai pra 3 anos, e o paciente acaba pagando de alguma forma, seja através de dinheiro, que é um valor geralmente mais baixo, ou através de ponta de raiz, de reabsorção, ou perda óssea, e várias maneiras de pagamento. Então eu sou totalmente contra, assim. Então eu sou jogo muito limpo com o meu paciente. Ó, eu vou te cobrar tanto para te tratar, eu vou ganhar exatamente a mesma coisa com qualquer aparelho. Fixo vai ser um pouquinho mais rápido, alinhador um pouquinho mais devagar. Quer? Topa? Não, eu não uso fixo. Vamos para alinhador, sabe que é um pouquinho mais lento. Divide essa colaboração com o paciente, porque o tempo de tratamento com Invisalign, ou com alinhadores, enfim. Hoje eu estou usando 4 marcas, depois eu vou falar para vocês. Mas, assim, o tempo desse... Tem muito a ver, assim, primeiro, com o diagnóstico e planejamento. O planejamento 3D para alinhadores não tem nada a ver com o planejamento com o aparelho fixo. Não o planejamento em si, a decisão do que vai fazer é a mesma. Mas, assim, o como fazer, né? A execução. O movimento é diferente. Você tem um staging, que é um estagiamento de movimento, senão não vai acontecer. Você tem que fazer uma sobrecorreção de vários movimentos. Tem coisas que não vão acontecer, você já tem que saber. Então, assim, é tudo uma curva de aprendizado. Não é só mandar lá pro técnico, vai vir um planejamento, vai falar pro paciente usar, o paciente usou e não funcionou. Será que foi o problema de o paciente não usar? É muito mais fácil colocar a culpa no paciente. Muito provavelmente, mais da metade dos insucessos com alinhadores é falta de um bom planejamento, tá? Aí, o segundo é um bom alinhador, um material adequado, e o terceiro, que eu acho que é 50% disso, é o paciente. Então, o paciente... Bom colaborador, um paciente nota 10, ele tem um resultado nota 10 num tempo menor. Um paciente nota 5, ele tem um resultado nota 5 num tempo maior. E não há marca de alinhadores ou planejamento que vai resolver isso. Para um tratamento com aparelho removível, faz sentido, né? Então eu fico pensando assim, parte da evolução do Invisalign foi muito bom, né? Putz, várias coisas boas. Mas parte foi uma involução, né? Imagina a gente depender, cobrar super caro, paciente super exigente e ficar na mão dele. Eu não preciso ficar na mão dele. Depende não exclusivamente, mas depende Isso. muito, Mas depende né, muito da dele. colaboração. Uma vez feito um bom planejamento, tudo certo, é tudo paciente, entendeu? E você cobra a mesma coisa, você cobra o tratamento, independente se é Não, mas o não é igual o alinhador. valor. Eu digo assim, são valores diferentes por conta do custo que a gente tem. O custo é diferente, por isso que Isso, exatamente. Mas isso também foi uma outra coisa boa do Invisalign, porque o que aconteceu? A ortodontia, ela começou como sendo uma coisa muito, assim, de luxo, ou enfim, não de luxo, mas assim, mais selecionada e tal. Pagava-se em dólar, tinham poucos ortodontistas. Sim, que a gente conversou aqui no episódio do Basílio Bernal. Isso, o Baz é um grande amigo meu. Um abraço, Baz, aqui. Assistam lá o Basílio Bernal. Foi um dos primeiros, né? Foi o 5º episódio. Eu vou colocar aqui no card. Cadê o horário aqui? Colocar no card pra vocês relembrarem. Quem não assistiu, depois aperta aí no card pra você assistir o Basílio Bernal. E ele falou justamente dessa parte das ferramentas e da horta e tudo mais. Sim. Mas a gente vai se aprofundar na parte dos alinhadores, né? Eu queria saber o seguinte, ver se isso faz sentido. Na minha época de adolescente, eu não vou mais falar na nossa, porque estamos chamando de velho aqui. Então, na minha época de adolescente, todo mundo queria ter aparelho, né? As crianças queriam ter aparelho porque... De repente aparecia um com aparelho, outra com aparelho, todo mundo queria ter, e o aparelho era o aparelho fixo, não existiam alinhadores. Borrachinhas coloridas. Borrachinhas coloridas, aparelho fixo, e não tinha também o aparelho fixo estético. Talvez tivesse, mas fosse muito caro. Né? O Safira, que você fala, ou até o Resina. Né? Então, mas todo mundo queria o sorriso metálico, né? E era uma coisa assim de tribos, adolescentes. Queremos, mesmo dentes retinhos, eu quero pôr aparelho, encher o saco dos pais e tal. E aí tivemos uma geração de pessoas que usaram aparelho na adolescência, fixo. E agora a gente tem uma geração de retratamentos desses aparelhos aí. Não porque foram tratados errados, mas porque a boca muda. Porque, ou foram. Não dá pra dizer, mas aí o que eu tô pensando assim, isso não é uma oportunidade pros alinhadores que não mexem
Eles não mexem uma classe 1 para classe 2 total, assim, mas eles fazem pequenos reparos de retratamento. Isso não é por isso que o alinhador é tão popular, vamos dizer assim, Sim. hoje. Tem vários pontos aí na tua fala pra falar, acho que uns 5, assim, né? Mas assim, primeiro que antigamente, como eu tava falando, o tratamento era mais caro, era status, né? Então o aparelho fixo era sinônimo de status, pagava em dólar e tudo mais. Aí conforme foi aumentando o número de ortodontistas, e esse é um outro problema para outro podcast que pode convidar outra pessoa, que é o MEC, o ensino, a quantidade de cursos e tudo mais. É a especialidade que mais tem, Com que mais tem certeza. dentista, é Mais ortodontia dentista. e implantodontia. Ortodontia tá em primeiro, até onde eu vi, né? E, enfim, começou a popularizar a ortodontia. Lógico, a demanda, né? O mercado vai baixando o preço e tudo mais. E aí, tava todo mundo com o aparelho. Caixa do supermercado, sem ser pejorativo, mas todo mundo com o aparelho. Então, assim, ninguém mais quer colocar o aparelho, né? Então, assim, porque não é mais status, não é mais Engraçado legal. como o negócio não é nem porque o dente é torto, é porque é um negócio Exatamente. elitizado. É muito Isso, louco. na época era isso, né? Então os alinhadores agora é a bola da vez. É estilo usar alinhador. Tem vários pacientes. Eu quero usar Invisalign, usar outra marca de alinhador. Às vezes nem precisa, né? Mas, sabe? Então isso acontece bastante. Até a caixinha, né? como se a fosse caixinha por é como se fosse status. uma caixinha de joia. Você vai tirar a caixinha, você deixa a caixinha. O marketing faz isso, né? Exatamente. Criar o desejo, assim, né? Sim. Então, e o paciente gosta disso, né? Muitos pacientes gostam disso, né? O ser humano é uma coisa engraçada, tá? Mas você falou, assim, sobre os casos retratarem. Essa foi a maior indicação de alinhadores, sem dúvida. O paciente com pequeno apinhamento aqui, alinhou, contenção, pimba. Só que o que acontece, né? É muito importante todos nós entendermos por que os dentes voltaram. Na verdade, eles não voltaram, né? Geralmente a recidiva, né, que seria o dente voltar para a posição, por conta de uma memória do ligamento periodontal, ela dura em torno de 2 anos, essa memória. Então, assim, após 2 anos, você não teria mais uma recidiva, né? Dá para tirar a contenção? Eu não recomendo. Mas, assim, existe uma frase muito legal, se eu não me engano, do Consolário, né? Que ele fala que assim, o apinhamento é a ruga da boca. O que significa isso? Conforme a gente envelhece, a gente tem cabelo branco, tem entradas, tem ruga, pode ver o Luiz aqui. De galinha. Com você nesse programa. As extremidades crescem e os dentes entortam. Fica com a orelha gigante, o Os dentes narigão. entortam. Então a a gente orelha vai tem caindo. inúmeros estudos, assim, tem até o Little, que é do índice de Little, né, da Universidade de Washington, em Seattle, que ele tem o maior acompanhamento do mundo lá de apinhamento de incisivos inferiores, tipo um grupo controle, com modelo de gesso, de pacientes que nunca fizeram nada e os dentes entortaram, porque é comprovado, assim, se eu não me engano, a cada 10 anos você tem 1 milímetro de aumento do apinhamento e a distância intercanina inferior ela diminui. Então todos nós... Isso é da mandíbula? A mandíbula Isso. dá uma Isso, na verdade, tem várias teorias, né? Tem uma que... o murchadinha, pessoal- vamos dizer assim, e aí os dentes... os dentes se encavalam, né? Porque quando a gente fala apinhamento, é o dente encavalado. o dente torto, né? O dente entortar, né? Então, todo mundo, com a idade, os dentes vão entortar, principalmente os dentes de baixo e da frente. Aí existem várias teorias, né? Umas que já foram comprovadamente que não é, tipo o siso não entorta dente, porque tem pacientes que não têm o siso e têm o mesmo problema. A teoria mais aceita é um crescimento residual da mandíbula, né? E tem o componente mesial da mastigação, enfim, a grande questão é que nenhum médico, ele garante estabilidade em nenhum tratamento. Você vai lá, não deu certo, muda, não deu certo, muda, daqui a 6 meses tem que fazer de novo e tudo mais. Por que o dentista, num paciente em crescimento, vai dizer, teu tratamento aqui é pra sempre? Isso não existe, entendeu? Então, o que aconteceu ali é normal, vai acontecer com todos os ortodontistas. Provavelmente podem ter sido bem tratados, se foram maltratados vai voltar mais rápido, mas não significa que foram maltratados. Então, a boca, ela não fica... fisiológico mesmo. A boca não fica parada, ela não fica numa prateleira. Sim. Você fica mastigando, respirando, deglutindo, falando. Então é lógico, é um dos órgãos que a gente mais usa, digamos assim, né? Então é natural que não haja uma estabilidade. Por exemplo, até quem vai fazer prótese, né? Também, e aí, vai durar para sempre essa prótese? Vai ficar assim, né? Dependendo da idade? Não. E imagina para o tratamento ortodôntico, que é como se fosse uma reabilitação num paciente que ainda está em crescimento, na maioria das vezes. Então, assim, é muito difícil você... garantir essa estabilidade, isso não existe, né? Mundialmente, existe um entendimento, uma aceitação dessa instabilidade. O que a gente pode fazer para evitar isso? Contenção. Aí tem que ser o protocolo de contenção mais rígido possível, entendeu? Por isso que eu te falei, fixo mais móvel. Tá certo, tá errado, tem gente que só usa móvel, tudo bem. Esse é o protocolo que eu uso. Digamos assim, eu prefiro pecar pelo excesso de cuidados e eu, como cliente, eu não gosto de pagar 2 vezes pelo mesmo serviço. Então, eu sempre me coloco no lugar do paciente, do outro lado da mesa aqui. Eu vou querer pagar de novo? Não. Então, vamos cuidar da contenção para sempre. E o paciente compra essa ideia, né? Faz sentido, né? Muito mais barato uma contenção do que fazer um novo tratamento. Fora investimento de tempo e tudo mais, né? Mas é um saco uma contenção fixa, né? Fala a verdade. é um muito saco, ruim, mas Eu demais. nunca usei, eu não sei como é que é.
Nossa, horrível, é horrível, machuca. E pra higienizar, a gente que é meio neurótico com limpeza, a ideia de ter um ferro preso na sua boca, parece que algum pedacinho você não vai conseguir limpar, assim, por mais que, né, você seja bem neurótica. Eu entendo, mas assim, ó, vou fazer uma pergunta pra você. O que você prefere, por exemplo, né? Usar uma contenção, que eu acho que é o ônus do bônus, preservar o seu tratamento por mais tempo, ou para sempre, ou pelo máximo de tempo possível, ou realizar um novo tratamento. O que é mais chato? Eu acho muito mais chato, tanto seja o aparelho fixo ou a questão de você usar os alinhadores, que eles falam que os alinhadores não mudam a sua qualidade de vida. Vai usar. Você tem que tirar para comer e higienizar, colocar de novo. Então acaba atrapalhando muito o estilo de vida. Muito diferente do marketing. Depende de cada pessoa, né? Da perspectiva, né? Depende de cada Tem a pessoa trabalha falando, por exemplo, às vezes ela vai ter que tirar, né? Ou senão o cara é âncora de jornal. Como é que ele vai ficar com o alinhador enquanto tá apresentando? Tiveram 2 programas aqui, quando eu tava no começo do tratamento, que eu tava empolgada ainda com o aparelho, que eu fiz com o aparelho. Mas, cara, parece que tem uma batata na boca. Olha, exatamente o que ele falou. No início você usa mais, depois você vai cansando. Agora, tipo, antes daqui eu tiro, depois eu vou, escovo o dente, passo fio dentar, põe de novo. E aí, mas você fica um tempo Mas é legal sem, falar né? essas coisas. Eu falo isso pros pacientes. Inclusive, eu mostro insucessos e queixas de outros pacientes antes de começar. Porque a pior coisa que tem é você vender alguma coisa e depois o paciente começar a reclamar, ele vai vir em cima de você. Então, assim, acho que a gente tem que jogar muito limpo. Inclusive, como você falou. Por exemplo, assim, tem um estudo publicado na Angle Orthodontics que fala que a fala não é prejudicada com os alinhadores. Ou ela é menos prejudicada que o fixo. Mas a minha experiência clínica mostra o contrário. Quem tá com alinhador reclama, tira para fazer consulta com seus pacientes, para dar aula, enfim. Porque Sim, realmente... professor, né? Imagina, passa o Exatamente. tempo todo falando. E aí acaba que cai por terra o nosso planejamento todo, porque o paciente não vai usar. Sim. Então, assim, são muitas variáveis para determinar o tempo de tratamento. Né? O indicado é que use o alinhador por 22 horas, é isso? Tem Esse até que é aplicativo, pelo menos do Invisalign tem um aplicativo, você já viu? Não. É um aplicativo, lembra? você coloca o tempo que você tira e ele vai fazendo tipo Vai fazendo uma a conta. contagem e ele te avisa a hora da troca dos alinhadores. Nossa, nos primeiros meses é lindo, você usa tranquilaço o aplicativo. Hoje em dia ele só tá lá instalado no celular. Mas eu acho até bacana, porque o tema, assim, veja como no Brasil tudo há de ser polarizado, né? Agora é alinhador contra aparelho fixo. Antes era colagem contra bandagem, né? Então, assim, amálgama contra resina. Agora é alinhador contra aparelho fixo. Lente de resina versus lente de porcelana. E não é o material e a ferramenta brigando e todos podem ser usados, né? Claro, então você falou do alinhador in-house ou in-office. Eu jamais faria. É um trabalho danado, você tem que investir um monte, tem que ter funcionário ou então tempo extra. Quem faz, um dia vai se dar conta disso e vai parar de fazer. E existe uma empresa nova aqui, nacional, vou falar para fazer uma propaganda, que é o Selfie, que você consegue colocar o alinhador com o seu nome. Né? Alinhador Luiz Rodolfo. Olha que legal. Você personaliza seu alinhador, sua caixinha e tudo mais, para de fazer propaganda para a empresa e eles fazem num valor menor, por exemplo, e você terceiriza a parte ruim dos alinhadores in-house. Então, assim... A parte pesada, né? A parte de laboratorial e tal, é muito barato, porque assim, quem comprou a Selfie, que é da Adtech, né, foi a segunda maior empresa de alinhadores do mundo, que é uma empresa chinesa. Então, assim, cara, eles conseguem escalonar, que é uma coisa que a gente nunca vai conseguir fazer, nem no Brasil e nem num consultório, por exemplo. Então, eu acho, assim, na minha opinião, se você perguntar, fala sobre os alinhadores in-house, eu acho que eles vão acabar. Né? Já estão até acabando os cursos, porque surgiram empresas que baratearam esse custo. Tu faz com a empresa a parte ruim do in-office e o resto você... Entendeu? Mas eu acho... Pensem da seguinte maneira, como ortodontista ou como periodontista, né? Imagina se você tem que escolher, eu preciso ter ultrassom ou cureta Grace. Cara, você tem que ter os dois, cara. Você vai usar os dois. Indicação, entendeu? Também, também não existe Chega a ser uma ultrassom piada, né? versus cureta, né? Vou te falar assim, é porque as coisas Mas parecem... teve uma briguinha sobre isso também, uma época. Mas o que eu tô dizendo assim, parece que quando a gente tem a evolução das ferramentas, as anteriores precisam ser chutadas pra fora. Isso. Na Algumas verdade, a sim, pessoa não a foca... bandagem não faz mais. A amálgama não faz mais. Sei lá, nós tem em boca, mas não faz foca mais. no tratamento, na solução. Tipo, o importante é saber aonde a gente quer chegar. Isso, E aí o caminho tem vários, né? Perfeito. Existem vários Vou te levar para caminhos. minha clínica. Na verdade, assim, pensem da seguinte maneira. Eu vou mostrar um caso inicial e um caso final. Tá bom? Não importa como eu cheguei lá, se ficou alinhador e tal, né? Então, por que eu falei dessa polarização, né? Porque essa polarização é burra. É igual na política, esquerda, direita, isso só faz mal para todo mundo. E o aparelho, ele é só uma ferramenta.
só uma ferramenta. Todos nós temos que ter todos os aparelhos, inclusive a linha Doni House, para chegar, para esse caso, para esse paciente. Depende do que ele quer, de quanto ele pode pagar, do que ele está disposto a fazer, da sua realidade. Enfim, tem muitos fatores. Então eu não vejo por que ficar essa briga alinhador, aparelho fixo, a maior burrice que tem. E eu não tô aqui falando mal de alinhadores. Eu tenho muitos pacientes com alinhadores, só que eu acho que cabe a nós orientarmos tanto a população quanto os dentistas, que eu acho que a profissão está indo num sentido de desvalorização, colocando o aparelho, seja ele qual for, aparelho autoligado, né? O autoligado Era isso sumiu. que eu ia perguntar. Sumiu, né? Eu tava doida pra perguntar desse O aparelho autoligado. autoligado acima Conta do pra profissional. gente do aparelho O autoligado alinhador, como é que foi, né? Porque assim, a intenção era tirar a borracha. Porque até o de Safira, eu vou dizer que eu sou uma usuária de aparelho. Porque assim, Pô, que bom. Eu Usou usei todos? aparelho. Todos. Eu usei o freio de. Não sei o nome. Qual que é o nome? É estroral, né? Aparelho estroral. Não, ou aquele com extrabucal. capacete. Isso. Chama. Só estroral? Estroral. Nossa, simplesmente ou estroral. ou Eu pensava Mas que era chamavam um de nome freio de lá. burro, freio Bom, de enfim, cavalo. Eu usei aquele do capacete, depois eu usei aquele do negócio, usei o fixo, depois eu usei o de Safira, aí depois eu usei... Agora Você não tô usou com- aquele que vai na testa, né? A máscara, a Não. máscara. É a máscara, né? Mas eu usei todos, você pode imaginar. E o que eu precisava mesmo, que ortognática, eu não fiz. Aí, Tudo ó. bem. E aí, eu usei esse de Safira, que é ótimo, fica bem disfarçado, só que a borracha fica amarela. A borracha branquinha. Aí eu Isso, me- mas existe era solução. transparente, Mas né? existe solução pra isso. Ah, pra mim Lá existe, nos aí meus eu mesma pacientes não fica trocava. amarelo, porque não é uma borracha. Você faz existe um amarrilho estético, que é um amarrilho, como se fosse um amarrilho metálico recoberto por teflon. Ele não Era o descasca que e não muda de passava cor. no... Que passava Mas não no... inteiro. Você faz ele Em individual. cada. Você amarra, o que ninguém faz? Porque leva muito tempo e muito tempo de cadeira. Encarece também? Não, Acho mas que não. assim, na verdade, hoje a gente tem fios estéticos, bem estéticos e amarrilhos estéticos. Depois eu vou te mostrar uma foto de um paciente que é muito bonito, assim. É o menos, digamos assim, que dá pra aparecer, né? Menos Sim. perceptível possível para um aparelho fixo, assim. Então, realmente, a borrachinha amarela, antigamente era o Brecht que amarelava. Então, mas aí o autoligado, ele veio... Por quê? Porque aí sumiram as borrachas. E porque de daí- repente só se fazia autoligado e agora E era o ninguém melhor, mais fala de ninguém fala autoligado. de autoligado, Isso é né? muito interessante, porque é outra polarização burra, né? Na verdade, o autoligado ele não surgiu por conta disso que você falou do estético. O autoligado, ele surgiu por uma necessidade dos ortodontistas americanos, porque lá, clínica de ortodontia nos Estados Unidos, não sei se você já ouviu falar, eu fui em mais de 40, eles têm 10 cadeiras. Não é uma cadeira. E é tudo aberto, como se fosse uma ilha, assim, parece um salão de beleza. E lá, a auxiliar de orto, que ela faz um curso lá, 2, 3 anos, ela atende o paciente. Então, igual a clínica popular então, daqui. isso, só que eles cobram de 5 a 15 mil dólares, né? E quem paga geralmente é o seguro, insurance, não é direto, é bem diferente. E eles têm Eles uma fazem carteira... financiamento ou não? Eles têm uma carteira de clientes grande, né? Então, o que acontece? Eles não conseguem, lá, diferente do Brasil, tem pouquíssimos cursos de ortodontia no país e cada ortodontista tem muitos pacientes e eles se aposentam cedo, vendem a sua clínica com a clientela, que é o valor é maior pelo número de pacientes, e vão jogar golfe e andar de barco. Então, eu não sei o que a gente está fazendo aqui no Brasil, tá? Mas, na verdade, essa clínica deles, ele não consegue ver o paciente todo mês, não tem a capacidade. Então, ele precisava de um aparelho que ele pudesse deixar o cara em casa por, bota aí, 3 meses, vou chutar, né? E aí eles inventaram um aparelho que não tem borrachinha, né? Que é Alastic, né? Eu não gosto desse nome porque parece que ele, que nem ferrinho, né? É legal pro público, mas aí, ó, ferrinho, aparelhinho, limpezinha, aí também não cobra nada, Elastiquinho. né? Assim, exato. Mas vamos lá. Então, a gente que é dentista, a gente tem que dar uma valorizada aí no termo. Mas eu vejo assim... Limpezinha, né? Limpezinha é complicado. Vai cobrar pra dar uma olhadinha, né? E aí eles criaram um aparelho que ele tem uma tampa, nada mais, não tem... Todo o resto é mentira, tá? Que é uma tampa que encaixa o fio e ao invés de prender com a borrachinha, você fecha a tampa. Pronto, ele é autoligado ou autoligável. Aí tem passivo, ativo, ultra, mega power, pica das A galáxias. diferença é só tirou o elástico. Tirou o elástico Os fios tinham prendeu... alguma coisa diferente? Não, de assim, poder os usar mesmos fios fios- diferentes ou não? Não, os mesmos fios que Porque vieram com vendiam que era mais autoligado, rápido. Exatamente. Aí que é. Isso é uma inverdade. Isso já tem inúmeros artigos, inclusive no Congresso Americano também. Ninguém mais fala sobre isso, já tem tempo, já deve fazer uns 4 anos. Que isso nem é um papo mais discutido, né? O que acontece? Eles inventaram isso, então o ortodontista americano ele conseguia ver o paciente a cada, sei lá, vou chutar aqui,
2, 3 meses, né? A borrachinha não soltava, não perdia força, tava tudo ok. Ele colocava fios que eles chamam de fios inteligentes, quando na verdade quem tem que ser inteligente é o ortodontista, não existe fio inteligente, né? E aí esse fio ele poderia ficar mais tempo agindo e fazendo uma movimentação. Tudo é bom, não tem crítica nenhuma, tá? A minha crítica, na verdade, é que os ortodontistas que fazem o aparelho autoligado falam que ele é mais rápido, que ele forma osso, que ele expande, que evita extrações, não precisa mais extrair. Então, esse é o absurdo que todo mundo acredita. É um milagre. Parece uma seita. E eu tô te falando aqui porque até hoje tem muitos colegas que acreditam nisso e propagam isso. E com certeza eles vão lá me denunciar no Instagram. Mas isso tem que entender que é uma... Faz esse corte, marca esse horário. É uma inverdade, porque não muda nada. Não, mas sumiu. Eu acho que sumiu do mercado, né? Assim, diminuiu. ainda tem. Lembra das ondas? Assim, tem várias ondas em odontologia, né? Porque aí os alinhadores chegaram e aí daqui a pouco vai... Acho que o alinhador vai... Não, acho que eles vieram pra ficar, mas vai aparecer outra coisa. E vai vir alguma outra coisa. Assim como, talvez a bola da vez lá lente de contato, harmonização, enfim. E depois vai diminuir, vai vir. Então isso é cíclico, assim, né? Então o que fica no longo prazo? O bom profissional, que sabe fazer um pouco de tudo, que sabe indicar, né? Que tem credibilidade, inclusive, para não indicar, né? Eu ganho muito mais paciente não indicando. E ele sai dali, depois eles vêm assim, sei lá, um mês depois com 7 pessoas indicando da família, como se assim, falar a verdade hoje nossa, você falou a verdade, muito obrigado, você é teu paciente, você me ganhou. Então assim, tamanha Mas é difícil, na medicina inclusive, exatamente. você achar um médico que você confia. É difícil. Eu tenho um paciente que ele sempre vem querer fazer clareamento, né? E eu falo, não vou fazer, porque não vai clarear, ele já tem um dente A1. Aí eu falei, não. Aí teve um dia que ele chegou lá, eu falei, agora dá pra gente fazer. Ele, nossa, se você falou que agora dá pra gente fazer, não sei o quê. Eu vou fazendo. Aí ele indica um monte de gente, ele indica muito, porque ele fala, cara, ela só vai fazer quando realmente tem que fazer. E isso chama mais atenção, que na verdade deveria ser o normal, né? Exatamente. Esse deveria básico, ser o né? padrão. O padrão de todo mundo. Mas hoje é tão mais fácil você só Sim, querer aí a gente vender. Tem um contingente de sobretratamentos, de tratamentos que Sem necessidade. mal indicados, sem necessidade. Vejam aí as lentes de contato, as No lugar blogueiras do aparelho. que chamam de lente de contato e nem é lente, é coroa. Aliás, se você olharem minha postagem lá atrás, lá de abril. Lá, nossa, faz tempo, abril, né? E eu postei antes de entrar nesse programa, depois eu mostro pra vocês aqui, que é uma pessoa com a lente de contato e um olho de vidro, dizendo assim, isso é lente de contato, isso é coroa total. Né? Aprendam. Agora, falando sobre lente de contato, vou puxar esse gancho. Vamos lá. Falando de lente de contato, assim... eu já imagino a resposta, mas assim, o que você acha das pessoas que preferem a lente por ser mais rápida, né? Inclusive dentistas e pacientes, né? Os dois, que falam, não, a gente pode corrigir aqui a posição dos seus dentes com a lente, aí não precisa ter o tempo do aparelho e tudo mais. Discorra sobre isso. E aí aquela história de assim, o paciente quer, Sim. então a gente vai desgastar dente e colocar os azulejos no lugar e não vai usar o aparelho. E eu já vi muito paciente falando assim também. Não, porque falam pra mim que o aparelho, além de demorar, não dá pra saber quando eu vou tirar. E eu não quero ficar 2, 3 anos e a lente, se eu fizer hoje, daqui 15 dias eu já tô com a minha lente. Imagina complicado, né? a jovenzinha de 20 anos se vai aguentar até os 22 anos pra ter um dente não dá, reto, né? Complexo, né? No mundo de hoje, super de imediatista. super demanda agora, né? Então, você já sabe a minha opinião, né? Na verdade, há muito tempo, quando eu estava no Rio de Janeiro, surgiu um alinhamento rápido com... Foi o primeiro termo que alguém usou. E a Abor, até eu não falei aqui, né? Mas eu fui presidente da Abor por 4 anos, né? A Abor acabou entrando em contato e acabou revendo esse termo. Porque o que eu vejo, assim... A função, saúde, estética do sorriso, ela é dada por algumas coisas. Que seria a posição do dente, a cor do dente, a forma do dente... e o tamanho do dente, digamos assim, né? Falando da parte dental. A posição do dente, ela só pode e só deve ser corrigida com ortodontia. Significa o quê? Se o paciente tem o dente torto, eu acho que ele tem que corrigir o dente torto. Ele tem um dente torto. Quem corrige o dente torto? Uma movimentação, não importa o aparelho. Agora não. O dente está alinhado, tá tudo certo. Ele é amarelado, não conseguiu clarear, ou clareou até onde não deu mais. Ele tem um formato que ele não gosta, ou o tamanho ele quer aumentar. Eu acho que tá totalmente indicado, eu não tenho nada contra
a reabilitação com laminados cerâmicos. Eu detesto esse nome de lente de contato, né? Quem coloca lente de contato é o oftalmologista, né? Na verdade, prescreve. Mas o que eu vejo dos laminados cerâmicos? É uma febre, acho que, se eu não me engano, a maior procura, é 3 vezes mais procurado no Google do que cirurgia plástica no Brasil, né? Então, o Brasil é um país Ainda hoje? Ainda hoje. Ele é um país que é muito... valoriza muito a estética, né? Por exemplo, na Europa, aparelho nem pensar, lente de contato, então... Cara, o Brasil não é a existe. meca da saúde estética, de tudo. Exatamente. Né? De tudo que aparece, a galera vem de fora pra cá, a odontologia Pra aqui é Uhum. o que a só ver gente os é. maiores Pra ter um atores europeus. Sim, né, pra ter um os podcast dentes. assim de odontologia, de saúde, né? É por isso que tem. Só que tem Nosso tudo, podcast né, aqui lá na Europa ninguém ia ver, né? É. Não, mas aí o que eu acho, né? Por exemplo, nós não perdemos paciente por oferecer um tratamento ortodôntico. Só que, obviamente, né? Nesse caso, tem que haver uma interação entre o ortodontista e o dentista reabilitador, o protesista, ou enfim, especialista em dentística, que o que a gente vai precisar fazer? Tem um tratamento rápido, como se fosse uma ortodontia pré-protética, né? Pré-reabilitação. Então, o tratamento não vai ficar 2 anos. Ela sabe exatamente o dia que ela vai tirar, até porque, assim, imagina que eu vou de São Paulo até o Rio Grande do Sul, certo? Se eu for só com aparelho, demora um tempo. Agora não, eu vou de São Paulo a Santa Catarina com aparelho, Santa Catarina ao Rio Grande do Sul com lente, né? Pô, mais rápido, entendeu? Então, assim, e melhora, os bons profissionais reabilitadores, eles me encaminham, mesmo que o paciente queira fazer. Sempre encaminham porque eles sabem que o resultado não vai ficar bom. O cara que é mais experiente, ele sabe, não vai ficar bom isso aqui. Agora não, é um mini apinhamento, uma coisa, eu não vejo problema nenhum. O paciente bem mais velho, tudo bem. O que me incomoda, assim, são os pacientes muito jovens hoje, que nem tem problema de beleza, é uma coisa mais psicológica, assim, sabe? É uma doença, né? Tentando deformar o seu rosto. Até um post que, não sei se foi você que fez, não sei, acho que eu não posso citar o nome de uma menina muito famosa no Brasil, mas assim, as meninas têm o lábio deformado, né? Parece 2 salsichas, assim, o rosto desfigurado, uma demonização facial e lente de contato padrão, assim, padrão estilo Firmino lá de jogador de futebol, que é só na frente, branco, aquele branco que você falou. E eu branco acho isso, Deca. além de ser feio, né? Parece que a beleza, a estética, ela tá justamente na individualidade de cada um, entendeu? Não ficar todo mundo igual, né? Pra gente ficar todo mundo igual, esses aí vão ficar feio. E daí, se na próxima década a moda é ficar como era a gente antes, é natural agora. Vai fazer como? Vai tirar tudo? Aí o dente vai estar igual? Não vai estar igual, né? Eu tenho uma pergunta, assim, eu não manjo nada de orto, assim, eu encaminho todos os meus pacientes que eles têm eu sempre encaminho e deixo o orto decidir e depois volta pra mim pra eu fazer a reabilitação. E agora, quando tem reabsorção óssea, a pessoa já fez o uso de orto, tal, e aí ela tem reabsorção óssea interna, externa, aquela As você olha a raízes redondinhas, né? A reabsorção interna dentária ou reabsorção dentária. óssea? Tá. Dentária. E Radicular, reabsorção radicular de raiz, assim, de ponta de raiz, de ápice. Porque já fez uso de aparelho, mas ainda está com o dente apinhado. E aí eu sempre encaminho pro orto pra ver se dá, não dá, nanã. E eu peguei um caso agora recentemente de uma paciente que tem os dentes bem apinhados. Encaminhei pra 2 ortos diferentes. Eles falaram, não dá. O dela tem reabsorção de raiz interna, externa, nanã. E daí o caso dela é um caso que a gente vai reabilitar esteticamente sem a orto. E mesmo se você assim quiser, eu fiquei meio... se você quiser encaminhar pra balneário, eu trato, né, cara? Mas como que trata a reabsorção interna de raiz? Não, primeiro, isso tem a ver com tratamentos mal feitos, mal eu acho que a que não tem reabsorção, diagnóstico a funcional. reabsorção radicular, teria que ter uma documentação dela antiga, por exemplo, né? Mas a reabsorção radicular externa é um sinal, é um efeito colateral do tratamento ortodôntico. Cerca de 5% da população vai ter, é idiopático, não importa se, né? Agora, é mais comum a gente pegar hoje esses casos que eu estava falando, mais de clínicas populares, ou o paciente que ficou muitos anos de aparelho, usou muito elástico, uma força intermitente, isso aumenta a reabsorção radicular externa. Reabsorção radicular interna é outro papo. Né? E a perda óssea, que você tinha talvez comentado, que são pacientes periodontais, é totalmente possível de tratar hoje, é bem legal. Então, assim, eu acho que esses casos, eles têm que ser conversados
com a equipe e com o paciente, né? Botar na balança, né? Eu não veria problema em reabilitar, mas eu tentaria, assim como se fosse na minha família, com certeza absoluta, porque eu tenho certeza que dá para movimentar e, sim, qual que é o pior cenário do dente? Tem que estar preparado, ó, pior cenário, esse dente aqui vai ser condenado? Botar um implante? Não, não quero. Não, topo, vamos fazer. Geralmente, paciente bem instruído não teria problema, mas eu tentaria. Eu não colocaria... É que assim, esse caso específico, ela perdeu praticamente metade das raízes dos incisivos. Então, tipo, tá o dentinho assim. Proporção E não 1 é pra 1. distorção de radiografia, Sim. porque, nossa, eu já fiz todos os estudos possíveis. E, além disso, ela tem a reabsorção interna. Agora, eu queria saber, com reabsorção interna de raiz, pode colocar aparelho? Não sei. Ah. Não, eu tenho poucos casos com relação a isso. E todos difícil, né? Não, e todos desafiador. funcionaram, mas assim, a minha opinião clínica de expert de 2 casos não conta, na verdade. Sim. Né? Assim, tá lá embaixo no... Você trouxe a Eu exceção acho da que exceção aí, Não, né? é por isso que eu quis perguntar. Mas eu porque trataria com essa reabsorção de coroa, proporção coroa e raiz 1 para 1. Sim? Eu trataria. Só que é lógico, né? Você tem que fazer um tratamento Movimentação mais lenta. É bem diferente. A troca dos fios, o próprio material que você vai usar, o tipo de fio, né? E com enfim. alinhadores não é possível? É bom. Dizem bom? que é até... Tem alguns trabalhos que mostram que é até melhor, que os alinhadores, eles causam menos reabsorção radicular do que o aparelho fixo, tá? Tem só uma pulga atrás da orelha que eu tenho, porque assim, uma das coisas que causa reabsorção radicular é uma força intermitente, né? Tipo elástico, você tira e coloca. E o alinhador você tira e coloca. Mas, cientificamente falando, dá pra colocar alinhador como sendo assim até uma opção mais indicada do que o fixo numa situação de reabsorção Sim. radicular externa, né? Nossa, eu acho reabsorção interna, quando eu vejo uma interna, eu já fico... Nossa, eu não sei é nem triste. pra quem encaminhar. Né? Porque o endo também não sabe. Se ela tivesse com os dentes alinhados, né? Qual que é o tratamento para reabsorção interna? O que você faria? Eu sempre encaminho, eu nunca sei pra quem encaminhar. É Manda muito pro endo. difícil. É. Eu mando pro endo, mas normalmente eu mando de volta e falo, não tem o que fazer. Tipo, eu não sei, alguém sabe isso. A gente precisa trazer alguém que manje sobre isso, Da né? reabsorção interna. É que são casos que difícil. travam, né? São casos que é, travam. Eu nunca vi alguém que acabam que fale saindo sobre um pouco isso. do dia a dia nosso E aí, aí. quando a gente precisa encaminhar pra orto, né, que tem a reabsorção, normalmente o orto manda de volta e fala, não vou pôr. Não quero pôr, né? E aí dá aquele... Olha, a gente tem 2 assuntos ainda aqui no nosso podcast para discorrer que eu acho que vai ser legal. A gente falou bastante já de valorização da profissão, alinhadores, tudo. E de quem é a culpa, então, dos alinhadores estarem na crista da onda? Não, eu acho que os alinhadores estarem na crista da onda Assim, é uma coisa maravilhosa. sim. Né? Depois ele não quer ser chamado de velho, né? A crista da onda. Meu pai tem 70 anos e ele fala essa gíria. Os alinhadores, eles são a bola Brasa, da vez. mora. Eu acho que não é nem quem é a culpa, né? Mas assim, o causador disso foi as empresas, né? O marketing e o paciente é que busca. Então, assim, a gente tem que se adaptar. Se o paciente chega aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10 pacientes, quero fazer alinhador, você não faz, não existe isso. Então, você tem que se adaptar. Então, acho que essa seria mais ou menos a causa, né? O que a gente estava conversando antes sobre valorização é assim, digamos assim, talvez, qual seria a culpa de parte da ortodontia com alinhadores tá indo pro buraco ali, ou tá tão desvalorizado, enfim, né? Tá sendo ruim, pacientes com retratamentos. Eu faço muitos pacientes com retratamentos, o paciente chega lá, olha, cara, eu tô aqui, fui indicado, mas eu não vou usar esse aparelho aqui que é uma merda. E é um alinhador, um Invisalign, por exemplo. Mas não é um aparelho que é ruim, entendeu? É isso que é a questão. Então, assim, de quem que é a culpa disso? Na minha opinião, a culpa maior é da própria classe ortodôntica, né? E não da empresa, né? Por exemplo, assim, a empresa de alinhadores, né? Invisalign, vou citar aqui a marca que a gente mais usa, né? Precisa... Abre a câmera, por favor. Vai aparecer. Mostra isso. Foi muito engraçado. Tadinha. A esposa Muito dele bom. tava aqui, gente, ela foi derretendo. Pra não na aparecer, cadeira, ela não foi aparecer. descendo, passou embaixo da mesa e foi embora. Vê que ela boa aqui, né? Saiu. Mas então, a culpa maior, na minha opinião, é da classe, né? Que comprou esse marketing da empresa, né? Então, assim, eu vou usar um nome de uma empresa, mas isso acontece com várias empresas, que são os Invisalign Doctors, né? Então, assim, lá quando começou
A parte de Invisalign Doctor era muito legal. Tinha um grupo muito pequeno do Brasil que trabalhava. Né? Aqui em São Paulo tem vários bons profissionais que eu poderia citar. E assim, estudava pra caramba. Todos tinham uma ótima formação. Ou seja, não tem como você ser um bom Invisalign Doctor sem você ser um bom ortodontista. Primeiro você tem que ser um bom ortodontista, né? Primeiro você tem que ter uma boa pessoa, né? Depois um bom ortodontista. E aí sim você, obviamente, vai ser um bom Invisalign Doctor se você se dedicar ali a essa técnica ou qualquer aparelho. Né? Faz sentido. Só que o que eu vejo, né? A empresa comprou uma briga ou alguma coisa assim, lançou algo no mercado e eles tiveram uma grande sacada, que eles mexeram com o maior defeito do ser humano, que é o ego, né? Então eles chegaram aqui, ó, Luiz, você é Invisalign Doctor Emerald, eu vou te dar passagem, hotel, brinde e uma visibilidade maior, vou fazer marketing para você, e lá no ranking dos ortodontistas você é o primeiro. Então, o que aconteceu com as pessoas? Elas começaram a ficar doentes, porque eu preciso ser Platinum, eu vou falar, eu acho que Silver, Bronze, Silver, Gold, Platinum Elite, Diamond Elite, Nossa. Emerald, Nossa, pior que o cartão de Pica das crédito. Galáxias. Isso, parece Pica uma das coisa... Galáxias tem? Imagina. Isso Eu parece... sou o Dr. Pica das Galáxias, agora venha na minha clínica. Se olhar no Instagram do patrocinado, você vai encontrar. Exatamente esse post aí. Mas aí, o que acontece, né? O que eu acho errado e tem que ser esclarecido, e faz tempo que eu bato nessa tecla, é que um Emerald, lá, vamos supor, um cara que é nível máximo, não necessariamente ele é melhor do que um Silver. Tem muito Silver muito melhor que o Emerald. E aí, a Invisalign começou a fazer outra sacanagem. Se você comprar o scanner, você ganha o selo Emerald por 1 ano. Então, assim, um recém-formado que não sabe nada, nem de ortodontia, nem de Invisalign, Emerald. E o paciente é enganado, porque o paciente chega lá no site e fala, pô, esse doutor aqui é foda. Né? E esse aqui é muito ruim. Então, assim, isso tá errado. Esse então, é assim, Silver. E o Silver nem faz propaganda, de repente, que é o né? selo? Exato, ele nem aparece. Esse parece o selinho do Instagram. Ou do Twitter, que tá dando confusão agora, que a galera quer o selo a qualquer custo. E agora você paga, né? Você paga por mês pra ter o selo. É o certificado. O selinho azul. Autenticação. Autenticação azul, lá, aquele selinho azul do sim, Twitter, sim, ele é do pago. nome. Você para de pagar, o cara tira. Então, e aí, o que significa esse selo? Nada mais é do que quem vende mais. Então, assim, dentro daquela história que eu falei que os funcionários da empresa estão lá dentro falando assim, ó, Luiz, você tem que cobrar tanto. E eles até colocam o valor, sabe? E você vai vender tanto, aí você vai atingir esse selo e no longo prazo você vai ganhar. Eu conheço muito dentista Emerald só pagando boleto. Às vezes nem faz conta, entendeu? Eu, quando eu fiz 3 casos, faturei 20 vezes mais. Então, assim, o que faz sentido, né? Então, assim, nem isso, mas conforme você vai escalonando e atendendo maior quantidade, é mais difícil de você dar um bom tratamento, de você perder mais tempo na cadeira, de você fotografar, estudar o caso, de você conversar. Então, assim, é toque de caixa, é volume. E eu acho que isso acaba prejudicando a qualidade dos tratamentos, né? Então, eu falo, ó, eu vou até falar aqui, ó, se você é ortodontista e você tem Invisalign Doctor no seu perfil do Instagram, tire, porque é uma queimação de filme. Hoje a maior parte dos maiores Invisalign Doctors são péssimos. Eu não quero ser comparado a um cara que é horrível, entendeu? Então o que acontece? Tem ótimos ortodontistas que têm selo bom, só que são poucos que fazem em quantidade e qualidade. E esse que eu acho que é o nosso objetivo, né? É tentar achar esse equilíbrio, né? Então, assim, essa aqui é a minha crítica com relação aos selos ali. E eu acho muito que legal isso, a cara. classe... É uma realidade, né, da gente falar. Porque não é uma crítica assim, não, só que tem que tirar... Não, o material é bom, a empresa é boa, só que aí essa história do selo acaba deixando a galera doente. Né? E acaba dando uma falsa impressão de que o cara que é Emerald é melhor do que o Silver ou do que não tem selo. Vocês não imaginam nem a metade do que isso causa. Assim, ó, por exemplo, eles geralmente dividem o selo em quarters, seriam 4 por ano. Na virada do quarter, é nego fazendo moldagem, escaneamento meia-noite no filho, caso que não precisa fazer, ou então assim, você tem que aprovar o plano de tratamento. O plano não tá pronto, ele demora tempo. Aprova de qualquer jeito, tem que bater a meta, entendeu? Porque aí você ganha desconto no outro, entendeu? Cara, chega a ser muito ruim pra profissão. Então é melhor procurar um bronze. Não. Que pelo menos ele não tá tão interessado, assim, ó, se eu fosse dar uma sugestão, você tem que procurar um profissional
pela sua formação, Sim. pela sua credibilidade. Assim, você não, nem é um encanador em casa, você não pergunta se alguém indica. Sim. Então, assim, e é mais ou menos isso. Pelo casos tratados, você acompanhar, enfim, acompanha esse profissional. Eu vejo assim, se ele for, quanto mais famoso ali na questão de, como é que é, de bronze, ele não teria problema. O que eu vejo é que as pessoas hoje, as novas gerações, elas escolhem os pacientes pelo número de seguidores, entendeu? Com E não certeza. pelo seu currículo, ou pela sua formação, ou pelo trabalho que você entrega. Então, eu acho que também isso é um problema, né? A ser discutido no futuro. Não sei o que vai ser no futuro. Sim, E você sobre os acaba escolhendo. dentistas? Deixa eu só Ah. falar que a gente tem que falar do nosso patrocinador maravilhoso. Sim, claro. Daniel, vamos lá, vamos Capim. falar aqui da Capim. Quem não conhece a Capim vai ficar conhecendo hoje aqui no Pode Sondar. A Capim, Já ele estamos é falando há um... alguns meses já estamos deles. falando sobre a Capim direto. A Capim, ele é um software de gestão. Oh, mas tem um monte no mercado. Sim, mas a Capim tem tudo que você, dentista, precisa. Porque tem software no mercado que tem coisa demais. Tem muita funcionalidade, acaba ficando muito caro. E a Sim. Capim ela tem exatamente o que você precisa, com agenda integrada com o WhatsApp. O WhatsApp ilimitado para os pacientes, porque alguns aplicativos que a gente tem no mercado aí limitam, sei lá, 100 WhatsApp, 200, e você fica meio preso, né? E a gente falou muito sobre gestão em alguns programas e a gente sabe como é importante a gestão de pessoas. Então, o pós-venda, mandar o WhatsApp faz toda a diferença. Não é só para confirmação, é para o pós-venda, é para mandar parabéns, Sim, é para aniversário, tudo. Você pode E faz programar toda a diferença isso direto, no seu né? O atendimento. retorno do paciente para manutenções, que a ortodontia é muito importante, ou a prótese é muito importante, o implante. E ele é o único software de gestão que tem financiamentos integrados nos tratamentos, que você pode acompanhar os boletinhos ali direto no software. Então é muito fácil, e aí o paciente não precisa depender de limite de cartão de crédito, não vai onerar o cartão de crédito, pode fazer em até 36 vezes. Em vez dele fazer o financiamento no banco, sair do consultório, buscar o financiamento e depois voltar para fechar com você, lá no próprio consultório, você já fecha a negociação com ele. A Capim vai fazer a negociação direto com ele, então ele vai financiar diretamente com a Capim. Ele vai dividir em várias vezes, só que você, dentista, recebe à vista o tratamento. Então, isso faz com que você venda 40% a mais, porque você não perde aquele paciente que vai embora, procurar o financiamento, não sei o que, você já fecha tudo ali, já amarra o paciente. Dentro do consultório, você tem uns tratamentos com um ticket médio maior. Então, no caso, aí pode até ser um tratamento ortodôntico mais longo, que você não vai cobrar por manutenção mensal, mas você vai cobrar o tratamento? O valor completo, né? Então, você pode utilizar a Capim para fazer o financiamento e você acaba não perdendo esse paciente que volta para o mundo, né? Volta para procurar outro lugar que ele possa fazer financiamento, outro dentista vai procurar mais barato. Aqui. Então, você já consegue ter o paciente ali com você, tudo dentro do mesmo software de gestão e tudo por um valor tranquilo de R$ 79,90 mensais, e você tem todos esses benefícios. Então, acesse a Capim, né? A gente tem o link aqui embaixo. Link aqui na descrição. Você pode usar por 7 dias. De graça. Não sabia que ia falar. Pode usar por 7 dias de graça. E dentro do software, lógico, além de agenda, você tem todo o odontograma, você pode colocar as fichas, anexar imagens. Então, assim, é um programa de software completo ali para o paciente. E, além disso, ainda tem a parte do financiamento. Então, é super completo, super diferente por um preço mega acessível. É o que você gasta na cápsulazinha de café do consultório, até menos. Se você clicar agora, você ganha 3 meses grátis e um bônus extra aí que o Luiz vai falar. Meu Deus, obrigado ao patrocinador. Olha só. Agora a resposta é sua. Vamos ter que correr atrás disso aí. Obrigado, Capim. Obrigado mesmo pelo patrocínio. E eu queria perguntar Vai a sua pergunta que estava parada aí. E aí, tudo bem, você falou isso, realmente, quando a gente vai procurar um profissional, não só de orto, qualquer profissional, né? A gente sempre tem que buscar pelo currículo, pelo histórico, babá. E os dentistas que não são ortodontistas, e aí tem algumas empresas de alinhadores que vendem o curso para você ser um... Eu não sei se eu posso falar o nome. Sim, pode. Pode, tipo o Invisalign Go, por exemplo, que não precisa ser especialista, né? Sim. Que eles falam que é para casos menores, mais simples e tudo mais, assim. O que você... Eles vendem com uma democratização da ortodontia. Esse é um assunto bem interessante que acho que as pessoas nem sabem também. E não é nenhuma novidade. Quando eu morava nos Estados Unidos, isso já acontecia lá. Então, a Invisalign, ela tem um Invisalign que chama GP, que é GP. Que
que é General Practitioner, que seria o clínico geral. Então lá isso já existe há tempo e é óbvio que isso ia acontecer no Brasil. Eles sempre falaram que não. Mas money, né? Empresa, uma hora ia abrir, explorar todos os ortodontistas, quando viu que, agora a gente vai para a clínica geral. Só que tem outras empresas da 3M, como a Clear Correct, que de cara já chegou aqui, não precisa de ser ortodontista e tal. E o que eu vejo, assim, eu acho... O Smile também tem desse tem várias empresas, enfim. Como eu falo, a crítica não é a empresa, a crítica é a pessoa, como ela utiliza a empresa, digamos assim. O produto é bom, a empresa tem que fazer o papel dela e tá tudo bem. Mas eu acho, de certa forma, eu acho errado isso, porque não é tão simples, né? Então, eles me convidaram para fazer uma live recentemente, o pessoal da Abor, junto com o Janson e com o Carlos Alexandre Câmara, sobre isso. Porque o start da live foi assim, um reabilitador do Rio de Janeiro procurou essa colega e falou assim, tô fazendo meus alinhadores aqui pra botar implante, ortodontia é muito fácil, entendeu? E aí ela assim, a ortodontia vai acabar, né? Então assim, se você me perguntar assim, o que você pensa do futuro da ortodontia? Eu acho a ortodontia maravilhosa, foi a primeira e é a especialidade que eu mais gosto, foi a primeira especialidade da odontologia, né, que surgiu e muito interessante porque abrange várias coisas e eu acho que o futuro da ortodontia é maravilhoso. Agora, se você me perguntar qual é o futuro do ortodontista, aí tem dois tipos. O ortodontista que não estuda, o futuro é um prognóstico sombrio ou duvidoso. Eu acho que ele vai ter problemas. Um ortodontista que estuda, ele vai se dar muito bem. Nunca foi tão fácil se diferenciar no mercado de trabalho, porque só tem gente ruim. Ninguém quer estudar, todo mundo quer um atalho, que não existe. Então, assim, todo mundo quer ser o Cristiano Ronaldo, mas ninguém quer treinar o que ele treina. Não, só quer os louros. Então, isso não existe. Então, assim, eu vejo que um profissional que se dedica, que gosta do que faz, ele vai se dar muito bem. O futuro da profissão é maravilhoso. Isso aí, pra mim, quanto mais casos tiver, melhor. É mais retratamento. Quem sofre é o paciente. Quem sofre é o paciente. Não, mas é um pensamento pragmático mesmo, né? O paciente tem... É difícil a gente lutar contra isso. A empresa é dinheiro, né? É muito grande, é muito complexo a gente mudar isso. Eu vejo a própria Bora, eu fiquei à frente muito tempo. A gente tem pouco poder, né? A gente tem muito boas intenções, mas assim, um mundo ali de business, de empresa é muito, muito forte. A banda toca de outra forma, mundo, e não só na ortodontia, né? No mundo inteiro, né? Então eu acho assim, o recado para os novos dentistas, né? Pode ser pério, pode ser protesista, especialista em dentística, pode ser orto, enfim, assim, não procurem um atalho, né? Na verdade, não existe um atalho para nada na vida, né? As pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, né? Você tem que comer direito, fazer exercício e assim por diante, né? Hoje é o Ozempic, mais para cima e para baixo, tudo bem, pode ser um auxiliar, às vezes indicado por um endócrino, mas a ideia seria, ao invés de você, recém-formado, eu tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Ao invés de contratar uma empresa e investir em marketing, você invista em formação. Tá? Porque isso vai te trazer muito mais retorno lá na frente. Tá? Então, assim, não é o scanner que vai te fazer bom, não é o microscópio que vai ser um bom endodontista lá, não, é você. Então, assim, o piloto ele é muito mais importante do que o avião. Lembra do Top Gun lá? It's not the pilot, it's the plane. E é isso aí. Desculpa, ao contrário. It's not the plane, it's the pilot, né? Porque, lógico, a gente tem que ser o piloto. O Baza fala muito isso, de ser o piloto. É isso, a gente tem que mandar nas empresas, nos tratamentos, coordenar. Você tem que ter habilidade para isso, né? E qual que é o segredo, então? Eu acho que o segredo é investir em formação, né? Então, esse foi um dos motivos até que você me perguntou, eu quero fazer um merchan aqui. Há mais de 15 anos o pessoal pergunta, você não dá curso? Eu dou palestra no mundo inteiro, assim, sempre são palestras sem cobrar nada. E eu senti, assim, eu vejo pelos pacientes, assim, eu tava na praia, uma colega me pediu, olha, você pode ver um caso aqui, eu sempre ajudo. E aí ela falou, olha, já mandei mais 3 casos e tem um colega para indicar. Então, assim, eu vi que, na verdade, existe uma deficiência muito grande dos profissionais com relação a planejamento, conhecimento, formação mesmo. E muitos deles, eles nem são picaretas ou más pessoas, são pessoas boas, bem intencionadas, mas que tiveram uma formação que achavam que era boa, mas não é boa e sentiu no mercado que não consegue resolver os seus casos. E quer estudar. Então, assim, tem muita gente boa, né? Eu acho que o mundo tem mais gente boa do que gente ruim, em todos os aspectos, né? Boa de coração, boa tecnicamente. Mas, então, assim, eu acho que tem que investir em educação, e foi por isso que eu já estou há uns 3 anos estudando no mercado, e a gente está
montando uma plataforma de ensino que vai ter assinatura recorrente, vai ter mentoria, vai ter curso online, vai ter módulos e tal. E assim, eu vou convidar os melhores colegas do Brasil. Vocês serão convidados também para dar aula lá. E o único objetivo não é arrasta para cima, ganha sininho, ganhar dinheiro. Pelo contrário, não tem técnica de venda, de coach, nada. É ajudar os profissionais, porque eu tenho certeza que esse é o meu propósito. E eu acho que de muitos de nós, né? Ajudar os profissionais e, obviamente, isso vai ajudar os pacientes. Porque muitos pacientes estão sendo maltratados ou, sim, tratados indevidamente por conta dessa deficiência que existe no ensino e que é uma coisa impossível de corrigir aqui no Brasil, é muito difícil, né? Então, a ideia, acho que a ideia do curso, né? Depois o Luiz pode botar um link aqui embaixo, né? Para falar direto com a equipe de cursos. Você vai preencher um formulário, é uma coisa muito legal. A gente vai fazer um curso personalizado para cada pessoa, né? Para os 50 primeiros, né? E a Tudo ideia online. disso, tudo online. A gente vai ter uma opção de curso presencial para visitar a clínica e tal, mas a ideia é poder abranger o país Brasil todo todo. e não... Porque senão fica muito limitado, né? A pessoa Sim. é balneário e tal, mas quem quiser é balneário, inclusive vocês, serão muito bem recebidos, né? A gente tem uma cidade muito turística lá. Mas a ideia do curso realmente é ajudar os dentistas, que são muitos, né? Que nem você falou dos seus seguidores, meus seguidores também praticamente dentista, e que vão ajudar os seus pacientes. Então a gente vai ter uma recompensa muito maior do que atender os pacientes somente no nosso consultório, sabe? Muito legal isso. E essa é uma dúvida geral. A gente fala muito com o recém-formado, né? Eu falo muito com o recém-formado e toda vez que eles vão procurar um curso, eles mandam pra mim: "Rê, esse curso é bom?" Mas tem áreas que não é minha área, tipo orto. E aí, qual é a dica pra pessoa que queira buscar um curso? Claro, vai ter o seu que você vai lançar online e tal, mas o curso mesmo, a especialização, a pessoa quer fazer Como uma... se escolhe curso? É muito difícil, assim, dar essa resposta, porque não posso falar que um é melhor do que o outro, né? Na verdade, assim, você também, o aluno faz... Um aluno ruim num bom curso também não vai ser muito bom. Você tem que fazer a sua parte no curso. Mas eu escolheria, assim, por uma carga horária maior, né? Professores que você vai pesquisar, que são professores que têm uma boa credibilidade, né? Não um curso caça-níquel lá que só quer o seu dinheiro e tal. Sim. E assim, não existe muita fórmula, assim, né? Por exemplo, o curso que eu fiz era 2 anos integral, de segunda a sábado lá no Rio, o dia inteiro. E depois mais mestrado, tudo integral. E ainda assim eu saí de lá não sei nada. Imagina alguém que faz um curso uma vez por mês, por 6 meses e ganha lá né? Então, assim, eu acho muito complexo isso. A pessoa também tem que ter um bom senso, né? Então, a carga horária seria uma dica, né? E também os professores, a qualidade dos professores, enfim, as técnicas para pegar o máximo de filosofias possível, assim, né? Não, assim, eu não... Tem que fugir de quem vende uma coisa como sendo melhor que a outra. Ah, esse curso aqui é de, sei lá, da técnica X, porque ela é a melhor, você vai tratar os seus pacientes em 2 meses. Então, assim, esse tipo de marketing, eu acho que já é um indício de fugir, assim, né? Mas, assim... Tentar um bom programa, né? Um edital ali, enfim, com que ter um roteiro, né? E vocês têm as associações, como a gente mencionou aqui, a Sobrap, você mesmo ficou perto da ABOR, que é a Associação Brasileira de Ortodontia, né? Que tem congressos, então acho que a pessoa que frequente Exatamente. os congressos, se interesse, vai atrás, veja os nomes dos professores. A gente citou vários aqui, citou o Câmara. Aliás, eu queria o Câmara, que ele é muito... Cara, o Câmara é muito engraçado, cara. Eu vi uma palestra dele... Você vai rir. Não, e ele é muito legal. E ele fala de orto assim, numa naturalidade. Sim, e ele fez uma palestra... Ele fez a mesma formação que eu, na UERJ. É um cara muito legal, amigo meu. Não, preciso eu acho que uma vem coisa... aqui, câmera. Eu vou te chamar. Pra semestre que vem. Tô chamando todo mundo hoje. Mas eu acho que uma coisa legal também de falar é que quando a gente fala assim, eu sempre falo isso também, veja o currículo dos professores, aí um monte de gente manda assim, mas qual que é o Instagram? Aí eu falo, não. Calma aí, o Instagram não é currículo. Então, assim, é difícil, né? A gente tem muitos professores maravilhosos que têm Instagrams ótimos, grandes, e tá tudo bem. Mas tem professores que são ótimos, maravilhosos, que nem estão no Instagram, né? Ou tem um Instagram pessoal e a pessoa quer se basear pelo Insta da pessoa, né? Então, isso que você falou do número de seguidores... Eu acho que a gente tem que reforçar que o número de seguidor não quer dizer absolutamente nada. Sim. Pode ser que uma pessoa com 200 mil seguidores seja realmente um mega de um dentista, como não? Pode ser comprado também, né? Exatamente. Sim, a odontologia baseada em likes
nunca deu muito certo, né? Entendeu? Assim, então, mas tem, por exemplo, E olha que a gente e tem ele bastante seguidor, né? não, Nós temos bastante seguidores, temos bastante seguidores, mas não mas é... isso não quer dizer que a gente seja... é bom por causa disso. Por causa dos entendeu? seguidores, Não faz né? sentido nenhum Sim, isso. Então, quando vai procurar, né, pesquisar mesmo o currículo, quando Currículo fui fazer, Lattes, né? eu liguei, né? Eu queria saber a carga horária das coisas, eu queria saber qual era o conteúdo programático. Então, assim, isso tudo é importante, né? Conversar com as pessoas que já fizeram um curso, ir lá no intervalo e conversar com as pessoas. Eu sempre falo, vai lá na hora do intervalo, vê que horas é a aula, conversa com os alunos que estão saindo, porque nada melhor do que os alunos para falar. Não tem paciente, quem está vindo aqui não é o professor-chefe da cadeira, é um estagiário, então essas coisas eu acho que... Não, eu acho que parte disso vem de base, né, da educação dos pais, né? Sim. Para passar esses valores, para que ele possa ter valores bons. Mas assim, vamos supor, pai e mãe bons, mas que não tem nada a ver com o dono, não sabem nada. E aí, né? Aí eu acho que você tem que buscar boas referências, que foi isso que eu fiz. Eu procurei boas referências, bem indicado por professores lá e que me indicaram bons cursos e boas, enfim, tudo. Então, eu tenho os meus mentores ali. Até hoje, eu preciso... eu falo, o que você acha? Pergunto para 2, 3, e aí a gente ajuda, né? Todo mundo acaba ajudando. Então, porque a ideia do curso, né? Muita gente me ajudou. E eu quero ajudar as pessoas a também prosperarem, entendeu? Então, essa é a ideia. Eu acho que tem muitos cursos bons, não, eu acho que tem... opção não falta, né? Sim. O que não pode é tentar ir atrás do mais fácil, né? O mais rápido, né? Porque eu acho que isso geralmente é o inversamente proporcional à qualidade do resultado, digamos assim. E falta quanto tempo? Eu queria fazer uma... 10 minutos. 10 minutos? Eu vou fazer só Bora. uma Temos associação aqui. Temos tempo. Eu queria associar um pouco agora a orto com a ortognática, né? Que também tem muitos pacientes, muitos dentistas e pacientes, tipo eu, que quer fugir da cirurgia e tratar com a orto. E é bem difícil, né? Assim, eu queria saber como que você faz essa associação da orto com o paciente que não quer submeter uma cirurgia e com os dentistas que fazem as correções, tipo classe 2, tal, com ortodontia. Corrige o dente, mas deixa lá a estrutura óssea... Pô, você quer que eu fale do seu caso aí? Eu não posso falar, né? Não, na verdade, assim, pô, que legal que você... eu amo esse tema, né? Eu tenho um cirurgião bucomaxilofacial que também é da UERJ e tal, que opera na minha clínica em Santa Catarina, que é o Eduardo Parente, ele é muito fera. E a gente tem quase... agora está beirando os 1000 casos de cirurgia ortognática. Então, assim, é muito legal. A gente tem um curso, que é o curso ortocirúrgico. A gente dá uns 10 anos pro Brasil inteiro, ensinar como preparar, como planejar e tal. E eu vejo que essa é uma deficiência muito grande, né? Tanto dos ortodontistas quanto dos cirurgiões. O cirurgião, ele tem uma visão de face bem melhor e sabe muito de ortognática, mas ele tem, muitas vezes, uma dificuldade de habilidade de comunicação com o ortodontista. Porque esse tratamento, diferente de você fazer uma rinoplastia, por exemplo, você vai lá no otorrino, faz a rino, é um tratamento ortocirúrgico. Então, esse nome cirurgia ortognática, ele fica de lado. É um tratamento ortocirúrgico. Por quê? Isso que até na sua pergunta pareceu que eles são separados, a ortodontia da ortognática, mas não são. Mas são didaticamente separados para as especialidades. Eu entendi até que ela fez um segundo paralelo. Ela separou por conta da camuflagem, né? Que não fazer o tratamento ortocirúrgico, fazer puramente ortodôntico. Mas assim, primeiro lugar, quem que a gente opera? Né? Como que você vai decidir se vai operar ou não? Né? Basicamente, a gente opera pacientes que têm uma queixa estética facial. Então, se o paciente chega aqui e fala, minha mandíbula é para trás, cara, se botar aparelho, ela vai continuar com a queixa. Então, já mata aí. Ah, mas ela não quer operar. Não cabe a você não convencer, mas orientar ela. Se essa é a queixa, então a gente não vai resolver a sua queixa. Eu posso resolver o dente ali, a mordida. E eu vou te falar, não existe ali na clínica paciente que não opera, quando o paciente é cirúrgico, entendeu? Porque é uma cirurgia hoje muito rápida. Hoje, por exemplo, o Eduardo ali, ele faz maxila, mandíbula e mento em 2h30. E assim, 14 dias, todos os meus pacientes estão de volta no meu consultório para continuar a orto. E a gente tem esses 3 meses iniciais pós-cirúrgicos. Existe um fenômeno, chama RAP em inglês, que é os dentes andam mais rápido. Então, assim, 3 meses eu resolvo coisa que era para resolver em 1 ano. Geralmente, o paciente 6 meses está sem aparelho. E a gente faz muito surgery first hoje, que a gente chama, que é orthodontic later, que é, assim, colocar o aparelho na mesma semana, operar e depois tratar a maloclusão de uma forma mais rápida, assim, né? Que foi até uma técnica introduzida no Brasil pelo Jorge Faber, que é um grande amigo meu de Brasília, que foi quem fez aquele vídeo da contenção higiênica que eu quero que todo mundo veja. Então, é um excelente ortodontista. Mas, enfim, queixa estética facial,
distúrbios ou problemas funcionais. Então, o paciente possui dificuldade para mastigar, baba quando come, Apneia. problema fonético. Eu vou chegar. O principal hoje, porque a cirurgia ortognática são 3 pilares. Um deles são as vias aéreas. Então, assim, o principal são distúrbios respiratórios. Então, assim, dos distúrbios respiratórios, a gente tem o quê? O ronco e a apneia do sono. Né? O ronco ele é uma obstrução parcial da passagem do ar, por isso o ar passa e vibra e a pessoa ronca. Ninguém vai morrer porque ronca, então o ronco ele não é um problema de saúde grave, mas ele é um problema de saúde social, um problema social. Geralmente vem a mulher e o marido, ou você dá um jeito nele, ou vamos separar, já dorme em quartos separados, então isso é um problema grave, né? O segundo é a apneia, né, que a gente chama de SARROS, né, que é a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. A apneia, o tratamento, é uma obstrução total da passagem do ar. Né? E aí que começa o grande erro de médico, de crânio-maxilo, de alguns bucomaxilo e de orto para identificar como é que vai tratar a apneia, né? Geralmente o paciente vai lá com a apneia, vai lá e faz desvio de septo e não sei o que com o otorrino, não adianta nada, né? Então, a apneia, qual que é o tratamento? Primeiro, é a adoção de hábitos saudáveis. Então, assim, dieta, exercício físico. Isso para todas as doenças aí do mundo. Mas muitas pessoas que têm apneia, ela está associada a sobrepeso. Mas a gente tem paciente super magro que tem apneia. Mas, enfim, esse é um caso que tem que fazer. Segunda coisa, você tem que procurar um otorrino para avaliar as vias aéreas superiores. Então, assim, existem várias cirurgias que o otorrino pode fazer que ajudam. Por exemplo, desvio de septo, aquela remoção da carne esponjosa, que é a turbinectomia, né, que é a remoção dos cornetos e coanas nasais. Tem faringoplastia lateral a laser, tem uvuloplatoplastia, que eles faziam muito, mas hoje não faz tanto porque recidiva. Tem várias coisas que o otorrino faz. Viu isso aí? Você vai consultar um bom ortodontista ou cirurgião lá, lá na clínica, a gente faz com... lá na clínica a gente faz com os dois, geralmente consulta casada, assim, já pra matar tudo. E aí, qual que é o melhor exame, ou o principal exame para identificar a forma correta de tratar a apneia? É a tomografia de face, mas é uma tomografia específica. Ela tem que pegar toda a cabeça, tem que pegar uns 2, 3 dedos aqui abaixo do ióide, não pode cortar nada, porque às vezes vem a tomo cortada no côndilo. Não, tem que pegar tudo, né? Então, geralmente a gente pede um FANBIM, que é uma tomografia médica, o paciente faz pelo plano, e a gente só precisa do arquivo DICOM, né? O ponto DICOM, que é o formato da tomo. E a gente joga esse DICOM no Dolphin, que é o software que a gente usa para planejar, e aí você consegue fazer tudo. Você consegue ver duas coisas muito importantes. Uma é o ponto de obstrução, porque assim, se o ponto de obstrução está na língua, ajuda a fazer o desvio de septo? Não. Então você tem que fazer um avanço, né? Se o ponto está atrás do palato mole, é outro tipo de cirurgia. Então, na verdade, você tem que saber o ponto de obstrução, e o Dolphin, ele dá ali volume das vias aéreas. Então é bem legal, porque você consegue ver, tem artigo mostrando, menos de tanto cirúrgico, não, tem que fazer apneia grave, sabe? Esse é um ponto. Então, a tomo seria o exame padrão ouro, diferente do que as pessoas pensam, né? Aí vem um outro exame, que é a polissonografia do sono. A polissonografia do sono, ela é um exame complementar para isso. Por quê? Ela vai te dar, de acordo com o número de apneias que você faz à noite, que é o IAH, né, o índice de apneia e hipopneia. Você pode fazer, o ideal é a polissono tipo 2, mas tem 4 tipos. Tem um que você faz em casa e tal, o paciente prefere porque dorme melhor. Mas que dorme na clínica é melhor porque tem um técnico ali. Se você vira e solta, ele prende ali. E essa polissono, ela pode dar, de acordo com esse IAH, uma apneia leve, moderada ou severa. A apneia leve, que são, eu não lembro se é o IAH até 5, você usa aquele aparelho de avanço intraoral, que eu tenho muitos pacientes e funciona muito bem, o cara para de roncar, só que ele tem os contras. Tem que usar, ele é apoiado em dente, então no longo prazo ele pode gerar uma maloclusão. Alguns pacientes têm DTM, não conseguem usar, e assim por diante. A apneia moderada ou severa tem 2 opções de tratamento. Ou o paciente usa um CPAP pro resto da vida, ou o paciente faz o tratamento ortocirúrgico, que eu queria chegar, que é um preparo com cirurgia ortognática e finalização ortodôntica. Geralmente, para ser, digamos assim, efetivo, tem que fazer um avanço bimaxilar igual a 1/4 milímetros, com uma rotação no sentido anti-horário e avanço de mento. Daí puxa toda a musculatura supra e infioide. Você puxa tudo isso aqui. Isso. E, pra frente. por incrível que pareça, na literatura mundial, esse é o padrão ouro para tratamento da apneia. Ele corrige 98,9% das apneias de forma permanente. Então, show aparelho intraoral, show CPAP, show ronco, show apneia, show problema de saúde. Por que é importante corrigir a apneia? A apneia é um problema de saúde grave. Tem vários artigos mostrando a relação com AVC. Esse é o maior índice de AVC. Infarto agudo do miocárdio, uma série de outros problemas sistêmicos, né? Então, a gente falou de queixa estética facial,
queixa respiratória ou funcional ali. Às vezes até a DTM, que não é o tratamento, mas assim, num paciente cirúrgico, na nossa experiência tem diminuído bastante, porque você acaba modificando todo o sistema de mastigação dele e tudo mais. E o que mais? O grau de severidade da maloclusão. Então, por exemplo, se é um caso muito difícil, eu não consigo resolver só com o aparelho, né? Mas assim, como que a gente faz ali na clínica? Primeiro, o paciente vem comigo, faz toda a documentação. Se é um caso cirúrgico, eu já sei, já falo, já começo a plantar uma semente. A maioria dos pacientes, eles estão há 30 anos com um problema incomodando, eles chegam assim, olha, eu vim aqui, vim encaminhado, vou fazer contigo e eu não quero saber, eu preciso operar, entendeu? Esse é o paciente de ortognática. Mas tem pacientes que vêm aqui para arrumar um lateral. Eu falo assim, querida, olha só, a gente tem que... Teu caso, na verdade, ele é um pouquinho mais complexo, eu não posso fechar o olho para isso, você não precisa fazer. Eu sempre falo isso, você pode ir lá, eu só quero que você consulte o cirurgião e faça essa documentação, faça esse planejamento. Porque eu sempre costumo dizer assim, ó, você, paciente, tem que ser quem mais sabe sobre o seu problema. E você vai tomar as decisões. Senão o paciente vai lá, mas o fulano falou não sei o quê, olhei no Google, não sei o quê. Então, assim, você tem que orientar os pacientes de todas as possibilidades. E aí ele vai tomar a decisão que quiser, se ele não quiser operar, para mim não muda nada na minha vida. Mas eu vou tentar, de todas as formas, convencê-lo do que é melhor pra ele. Não o que é melhor pra mim, o que é melhor pra ele. Às vezes o que é melhor pra ele não é o melhor pra mim, mas é o melhor pra ele, é o que vai me deixar dormir tranquilo, vai me trazer novos pacientes, entendeu? E essa conversa, ela tem que ser ortodontista e cirurgião. Se for um orto bom e um cirurgião bom que não se fala, não dá certo. Então assim, geralmente a gente faz essa consulta com ele, faz esse planejamento, a gente joga esse Daikon no Dolphin, faz a simulação da cirurgia, o paciente se vê antes como ele vai ficar, e essa acurácia é bem grande, né? Também é quase 99%. E a gente tem uma ideia do preparo. O que eu preciso fazer? Eu reseto os movimentos cirúrgicos e eu vejo como vai ficar o dente, a gente mede certinho o que eu preciso fazer de preparo. E a gente faz uma reunião. Olha, o preparo que o bucomaxilo precisa, o cirurgião precisa é esse. É possível? Não sei, esse aqui não, isso aqui sim. Vai precisar de mini placa, de mini implante, vai precisar extrair dente, entendeu? Então é uma conversa. Definir o preparo, aí a gente vai passar numa segunda consulta para ele. Quanto vai custar? Quanto tempo vai levar? Se a gente vai precisar do quê? De extração, de mini placa ou nada, já dá para operar de cara, entendeu? Então esse é a conduta. E para finalizar, assim, eu acho que eu sou bem crítico ao ortodontista que camufla o paciente sem falar isso pro paciente e sem saber que é um caso cirúrgico. Eu sou muito crítico. Por que eu sou crítico, né? Tudo depende das suas experiências pessoais e profissionais. Eu tenho muitos casos assim. Muitos casos. Assim, desses 1000 que eu falei ali, a maioria são classe 2, camufladas. Chega assim, olha, não gosto da minha face. Deu assim, tá, mas já extraíram 2 pré-superiores, agora eu não consigo descompensar, vai ficar limitado, vamos tentar fazer outra coisa, né? Mas meu dentista nunca falou nada. Eu nem sabia, entendeu? Mas então, essa que é a questão. Poucos ortos têm essa visão assim tão ampla. Até a minha pergunta parece que é separado, porque a maioria vê como coisas separadas mesmo, né? Tipo, se não for assim, vai no cirurgião ver, depois você volta aqui e nem se conversa. Não se conversam, ou então, tipo, não sabe nem diagnosticar se precisa, se não precisa. O cara deu uma aula de apneia aqui. Não, e assim, perguntar de apneia é muito difícil o orto perguntar de apneia. E é tão importante, né? Eu, por exemplo, não sabia dessa parte da tomo, que era o padrão ouro pra fazer. Tomo é muito mais importante que a polissono. Né? Porque a maioria a gente pede polissono. Na verdade, o exame de sono mais indicado para avaliar chama sonoendoscopia. Mas, por exemplo, lá na minha cidade a gente não tem. É um exame caro, difícil. Se você tiver, faz uma sonoendoscopia, faz uma polissono. Vou te indicar um cirurgião top aqui, resolvido. Vou te indicar o Pita. Sim. Pronto, Marcos Pita. Aí, ó. Esse aqui é outro. A minha cirurgia top. Esse ela é outro buco. que queremos aqui. Buco aqui, ó. Temos uma buco, então. Então, tá fazendo, pronto. tá cursando. Legal. Então, e é isso, assim, eu acho que a questão da camuflagem, mas, por exemplo, assim, ó, eu apresentei tudo isso pra você. Assim, não, muitos pacientes, não, é muito legal a cirurgia, mas não é pra mim. Mas você tá ciente? Eu não tenho problema em camuflar, só que muitas vezes eu faço um tratamento parcial que eu não elimino a possibilidade de operar lá na frente, tá entendendo? Você não vai travar, né? Do que eu fazer, porque assim, qual que é o problema da extração de prés no classe 2? Você piorar o perfil, que é uma coisa sem volta, daí é só com cirurgia, entendeu? Se eu não extrair o perfil, ela fica classe 2, tem as limitações ali, mas qualquer momento ela pode operar e eu não matei aqui, né? O ângulo nasolabial, outras coisas. Então, assim, não é tão simples essa pergunta, porque depende de estudo, de formação. Aí você fala, qual curso escolher? Meu curso, eu tive cadeira de ortognática com o Paulo José Medeiros, os melhores cirurgiões do Brasil. Cara, a gente tinha relação próxima, a gente ia no Hospital Pedro Ernesto, lá no Rio, passava visita, eles faziam, assim, ó,
cortava a cabeça aqui, ó, Lefort 1, 2, 3 e não sei o que. Muito legal, porque daí você tem uma visão mais ampla, sabe? Agora, eu vejo muitos ortodontistas falando, não, a cirurgia é muito complicada. Então. É um Vamos pavor. ficar na orto só aqui, É, né? claro, e às vezes, assim, é aquela coisa, o cara se sente mais confortável nisso, assim, ele não domina, né? Putz, como é que eu vou fazer uma cirurgia se eu não domino isso? Não tem poucos casos, e eu vou indicar pra esse cara que é meu amigo, e se dá um BO na cirurgia, tem várias coisas que tem que avaliar, sabe? Que nem, um parente teu, eu faria ortognática? Um parente que eu vejo todo dia? Assim, hoje eu faria, tá? Mas o meu cunhado, que é otorrino, não quis operar minha esposa de rinoplastia, por exemplo. Porque ele falou, não, é muito próximo. Então também tem muitos fatores a serem considerados ali, né? Nessa Sim. decisão de tratamento. Mas essa é uma pergunta muito importante, porque assim, a gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Como treinar o olho do ortodontista para casos cirúrgicos e desmistificar a cirurgia ortognática. Porque não é nada demais. Assim, o médico, ele te vende uma lipo que tem muito mais riscos, ele demora muito mais tempo, como se fosse nada. Peguei uma lipozinha e tal, entendeu? Sim. E a ortognática é demonizada, tipo, É não porque faz eu acho que sentido. tem isso aí antigamente mesmo, tinha viu? aquele pós-operatório Tem o que era pós-operatório, tenso, 2 os- meses com a boca travada, só tomando suco. Isso Então, ainda fica na cabeça do Claro. do Não, popular, e a assim, internet, né? é que antigamente era muito diferente, né? Sim. Eu acho as técnicas. A Hoje boca tem até ficava a amarrada. cirurgia ortognática é minimamente invasiva, então eles estão diminuindo o tamanho do corte, tempo de cirurgia, tudo assim, sabe? Pouco edema. Mas assim, a minha experiência que eu te falo, se pegar um bom cirurgião, tenho certeza do Pita e outros aqui, que depois eu vou pensar em nomes de São Paulo, 2 semanas o paciente tá novo. Tanto é assim, ó, eu tenho vários pacientes, mas o primeiro que eu fiz, que foi assim, a gente foi num show do John Mayer, em Curitiba, eu e minha esposa, na época ela era noiva, namorada, e a gente encontrou esse paciente que não tinha dado 2 semanas que tinha feito ortognática, na fila, com a namorada que também era minha paciente. Ele tem um vídeo de depoimento que ele grava e conta isso, e é muito legal, porque é verdade. Aí ele olhou pra mim assim, cara, não conta pro Eduardo que eu tô aqui. Eu assim, pro Eduardo, que é isso? Eu também sou teu dentista, eu que vou te tratar agora, cara. Né? E ele tava bem. Então, assim, Sim. é lógico que não dá pra prometer uma recuperação, porque a recuperação depende muito da resposta biológica individual de cada um. Mas na maior parte dos casos, Na ela é muito média, rápida. né? A média é muito rápida. Então imagina, 2 semanas de vida normal. Eu não acho que é um problema. Não. Tu vai fazer lá, lipo, peito, não sei o que a mulherada faz, dói pra caramba, pode fazer nada, fica um Ou mês mesmo lá. um desvio de septo. Que não certo. é uma cirurgia Uhum. vendida, mostrada como é um desviozinho de septo como simples, mas tem um tempo de recuperação até. Você falou de desvio de septo, essa é uma informação bem importante. A maxila ela é a base do nariz, certo? Então, quando a gente mexe na maxila, a gente mexe no nariz. Muitas vezes dá uma arrebitada e tal, se impacta, ele alarga. E o que eu quero dizer com isso? Tem muitos pacientes de ortognática que não gostam do seu rosto, mas vão lá e fazem uma rinoplastia. E aí é uma merda, porque se fizer ortognática, vai ter que reoperar o nariz. E uma cirurgia, uma rinoplastia secundária é muito complexa. A maioria não pega e quando pega, 50 mil pra frente. Então, assim, o que eu vejo? Assim, se for fazer a rino, faz depois da ortognática, não antes, entendeu? Assim, a culpa não é o nariz. Às vezes é uma retrusão da maxila que deixa o nariz Sim, mais uma vem volumoso, por antes, exemplo. espera o resultado da ortognática, Isso, como não vai ficar o gostou, nariz, exatamente. aí mexe só no nariz. A gente Exatamente. vai trazer um bucomaxilo aqui, o Marcelo Cini. Não conhece? Você conhece? Não. Ele... Que dia que ele vem? Dia 26 de junho? Júlio, já tá marcado pra Júlio. Então eu não sei, eu já me perdi, porque na verdade, vamos falar a verdade, esse programa está sendo gravado, a gente vai jogar ele em junho, Sim. mas nós Mas- estamos em Setembro? setembro. Isso, a gente vai fazer uma retro... De volta para o Agora- passado. Não, nós estamos em maio. Abril. Ó, falei Abril. aqui o assunto que não é meu de cirurgia. Tem uma cirurgia bucomaxila que eu quero. Se eu falei alguma besteira, me corrige, tá? Ó, Mano, imagina, eu quero dar uma aula aqui. Não, mas você trabalhar, por isso que também é legal a gente ter essa ideia da clínica multidisciplinar, porque senão fica naquela assim, vai lá, aí vai lá com os exames em outro lugar, vem aqui. Mas também não tem problema ir lá e vir aqui. Eu acho que a questão mais é você estar em sintonia com Claro. Não, e ter esse olhar que o você parceiro, falou, né? E todos enxergarem. Isso, E é difícil. O orto enxergar, o cirurgião enxergar ter e o esse paciente olhar, enxergar. assim, né? Do orto saber, assim, não, isso daqui a gente vai fazer em conjunto e tal. E poucos têm esse olhar. Poucos mesmo. Eu aprendi isso no Rio, porque a maior parte dos pacientes que a gente operava eram classe 1. Mordidas imperfeitas. Assim, mas vai operar por quê? Entendeu? Então quem determina isso é a face. E eu vejo isso Porque você muito. tem a ideia de que só classe 3 vai para ortognática, Não, né? é, Só ou o boca de sim, ou gaveta. se tem um problema de oclusão É. muito grande, né? Mas o que eu vejo... o classe 3 é o que tem o maior apelo estético, né? Não, porque geralmente tem uma hora pelo estético e geralmente a orto já consegue convencer, Sim. não vou chegar, né?
Sim. Boca de gaveta? Ele fala umas coisas que depois, assim, eu já sei que Papa-chuva, vai- eles falam papa-chuva. Sabe? Sacanagem, papa-chuva. Isso é pior, né? Sacanagem. Não, mas eu acho que essa questão do impacto, assim... Sem a bullying. gente, pra te ter uma ideia, a gente tem... Eu dei uma aula de cirurgia ortognática agora num encontro que veio o Arnett, que é o William Arnett, é o cara que fez o livro de análise facial da Califórnia, bem legal. E eu falei sobre classe 3. E assim, a gente tem... Ah, qual é o tratamento? Depende. Tem paciente de 13 anos que a gente fez ortognática. Chama cirurgia precoce. Paciente que tem um grande problema psicossocial. Sofre bullying, cabisbaixa, Graças uma a menina. pessoas como o Luiz, que dá nome de Porque boca isso, de gaveta. Tô falando geral. É, Vamos chegar não, pro mas, menino pô, e falar você. Mas é a um criança é pouquinho- complexa. A criança é foda, né? Sim. Então, criança não perdoa. Mas né? as crianças em si falam Sim, na cara isso. mesmo, né? E aí, assim, essa nesses pessoa casos- fica excluída, né? Nesses casos, a gente tem vários casos. A gente opera o paciente com 13, faz um preparo bem rápido, opera, finaliza bem rápido. Então, em menos de 2 anos, ela tá sem aparelho. Então, com 15 anos, ela tá pronta. Fica certinha. Feliz. Viver a vida normal, relacionamento, estudo, faculdade, namorado, né? Ela volta com 21, que é geralmente quando a mandíbula termina de crescer no classe 3. Ela tinha um pouquinho de classe 3, no caso dela a gente fez uma extração de um incisivo inferior e uma mentoplastia, né? Mas é uma opção atípica. Geralmente o paciente faz uma segunda Faz uma ortognática. segunda Tá ortognática pra certo, colocar. tá errado, que loucura? Depende. Assim, aquilo ali mudou a vida dela. Assim, tu vai esperar até os 21 pra operar a paciente, ela vai ficar o quê? Sem amigos, sem estudar, sem introvertida, sem Sim. namorado, sem trabalho, entendeu? Depressão, se matar, sei lá. Então, assim, Sim. cada paciente é um paciente. Ah, não, eu tenho um caso lá que era paciente cirúrgica, mas não queria operar. A gente fez um monte de coisa, mini implante, mini placa, expansor, e ficou bom no final. Então era um caso limítrofe, borderline. Se olhar de novo, eu não operaria, mas olhando o resultado final, eu achei que ficou bom, entendeu? Sim. Então, como eu falei, cada caso é um caso. Não existe um protocolo que as pessoas pensam. Ó, classe 3. Receita de Classe bolo. 3, como é que eu trato? Entendeu? Sim. Eu agi 100 maneiras. Classe 3 o quê, né? Tem isso, porque E esse isso curso- é muito facilitado, né? E Só pra- só pra finalizar, peraí, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria só deixar pra... A gente fala classe 1, classe 2, classe 3, mas só deixando bem claro... O que a gente fala é classes de angle, né? De posicionamento dentário. Então, classe 1 seria o normal, né? A oclusão que se espera, que é o molar no lugar certo, né? O classe 2 é mais a maxila mais pra frente do que a mandíbula. E o classe 3 pra trás e o é o classe que três né? queixinho pra É frente. o que eu era classe 2 antes de usar aparelho, eu virei classe 1. E o classe 3 é a mandíbula pra frente, né? Eu contei aqui. Né? Então é só pra gente ter essa ideia, mas isso assim é um tipo de classificação de onde tá o molar e o canino, porque tem a classe 1 óssea, Sim, uma claro. muito mais complexo do que isso. Mas a gente às vezes Padrão de face, né? Digamos assim. então a gente às vezes deixa mais simples pra poder falar, que senão a gente vai ter tem que dar uma aula antes pra começar a falar. Né? E aí, agora finalizando, para falar do teu curso, eu queria saber. Dentro da tua plataforma, você vai ter essa parte de ortognática também, para Vai o dentista ter, lógico. o ortodontista ter essa visão. Vai. Então, ortodontistas, façam esse curso. Eu vi que você tá interessado em mandar pra alguns aí, né? Não, vai ter Não, sim. eu não. Assim, orto pra mim é outro mundo, assim, né? A gente não. É totalmente à parte, né? É A engraçado, orto. parece que é uma faculdade. É É, outra uma coisa. faculdade além, diferente, porque né? o curso É. de especialização tem 4 anos ainda. O nosso teve 2, 3 anos, integral, enfim, mas tem de 3 anos, tem de mais. uma Hoje, outra me faculdade, Parece né? que É tem igual diminuído a Buco. carga horária devido à procura, né? Assim, É igual o Buco. O Buco já é 3 anos, Buco fora os anos da cirurgia faculdade, mas 3 anos de Buco. Mais os plantões. Mais os plantões, mais os estresses. não, mas a ideia do curso é ter todos os módulos, mas é lógico que a gente está montando agora personalizado para várias pessoas, muita coisa já está gravada, pensando em fazer lives e também, assim, alguma aula no Zoom gratuita para as pessoas conhecerem e verem. Muito legal. Essa parte de cirurgia ortognática eu acho muito importante. Mas, assim, embora você falou do meu conhecimento, eu quero chamar outros colegas que sabem muito mais que eu também para contribuir ali, que eu acho que isso acaba que a pessoa ouve mais. O cara foi falar, então, putz, esse cara eu quero assistir, sabe? Sim. E acaba passando a imagem, a mensagem para mais pessoas. Muito né? bom. E lembrando, a pessoa que está coordenando a minha empresa de curso é a minha esposa que está ali. Ou seja, não adianta pedir desconto para mim, entendeu? Porque ela é bem difícil.
Ela não dá desconto nem pra você, Nem pra imagina mim, eu tenho que pagar, pros entendeu? alunos. Tá difícil, cara. Aquela pessoa que passou derretendo aqui, ó. Exatamente, pra te ver como ela tem as habilidades, entendeu? Aqui, ó. Passou Foi engraçado despercebida pelo demais. podcast. Bom, gente, queria agradecer, Gustavo, você ter vindo aqui. muito Eu bom. sei que a gente tá tentando marcar esse encontro já há algum tempo, mas conseguimos finalmente. Cara, foi muito bom, muito esclarecedor. A gente falou de um monte de coisa, a gente falou Deu aula aqui. realidades, né? Não ficou floreando a ortodontia, porque a gente tem esse papel, acho, como Pode Sondar, como podcast, de falar a real, de mostrar o que não é assim, porque como que era, de ficar tentando imaginar o que seria. Lógico, a gente quer o melhor para a profissão, a gente quer valorizar, mas existem caminhos e eu acho que os caminhos vão pelo diagnóstico, pelo estudo, pelo preparo e por pessoas como você que tem... Você falou de tudo aqui, Foi muito legal. um conhecimento muito, muito vasto das coisas e entende muito de diagnóstico. E acho que o negócio é diagnóstico, né? Porque senão você não é a ferramenta, Não, né? nada de Enrolei enrolar, bem, então. não. Dá pra saber quem que enrola, Né? viu? Pode Não ter é- certeza, a não, gente não já é- tá escolado aqui, que a Não gente é a sabe quem enrola. ferramenta, né? Sim, A claro. ferramenta se você falou isso, você vai daqui de São Paulo pra Balneário Camboriú. Se você vai pra lá de carro, de trem, de avião, de helicóptero, a pé, você vai chegar lá, né? De helicóptero é só o Luiz aqui que tá Imagina. no Instagram bombando, né? O meu caso é ônibus ou carro mesmo. Né? Mas você tem várias formas de fazer esse trajeto. Esse trajeto Claro. ele não muda, esse trajeto ele está posto, né? E você pode fazer de várias formas. Um vai ser mais rápido, melhor, mais caro, mais barato. Acho que o diagnóstico, o tratamento vai nesse sentido, né? De você chegar do ponto A ao ponto B da ortodontia de várias formas e você vai usar o alinhador, o fixo, o móvel. Você vai usar o que é melhor para o paciente dentro das suas condições e da condição do consultório e que pode pagar, né? Claro, lógico. Então É esse isso, é o Luiz o tomou muito negócio. café hoje. É. Mas ele tá bem. Ele tá... Então, gente, eu quero agradecer aqui mais uma vez a sua presença, da sua esposa, que veio até aqui, da nossa diretora, do Daniel, do Luiz. Muito obrigada. Semana que vem a gente se vê. Não sei quem vai ser semana que vem, é uma surpresa pra você Surpresa também. quem vai ser semana que vem, Obrigado. porque a gente vai ainda arranjar aqui Obrigado quem pelo que vai vir. convite, adorei vir aqui, vocês são muito legais. Continuem assim, espero voltar. Obrigado, pessoal. Já está convidado novamente pra Beijão. gente falar só É sobre isso a aí. apneia. Os contatos todos do Gustavo e da clínica e do curso Do estão curso. aqui na descrição, o Instagram dele. Isso, E ó. a gente vai trocando figurinha aí. Arrasta pra cima, clica no sininho, ativa tudo e vamos lá, gente. É isso aí. Obrigada, gente. Até o Tchau, próximo. tchau. Tchau, tchau. Beijão, valeu.